No começo de tudo, numa manhã, no acampamento militar, nosso prota é acordado. Então um amigo ao lado dele pergunta se tem algo na sua bota, notando que é uma barata. E ele pede pra todos calarem a boca. E ele diz que seu nome é Anchorage. E depois de causar muita confusão, ele foi rebaixado a líder de esquadrão daqueles idiotas. E todos estão vivendo tranquilamente, até que uma guerra explode e ele manda todos atacarem. E ele fala que não tem nenhum poder especial ou algo do tipo. Enquanto a guerra eclode a toda, ele fala que conseguiu chegar até ali com treinamento incansável e continua lutando no fronte com a sua espada e seu escudo. E assim ele vai matando pessoas no meio do caminho e recebendo bastante porrada também. Mas ele deixa bem claro que aquele é o seu fim, enquanto um homem quase soca sua cara. Mas nisso um soldado do seu time consegue cortar a cabeça daquele homem, mas ele ainda tá sem sua espada, a qual ele deixou cair, enquanto pensa que não tem talento. E ele sabe que seu sonho está fora de alcance. E assim ele pega sua espada de novo e começa a correr, até que uma flecha alcança aquele cara que ele defendeu. E ele fica cada vez mais assustado, enquanto pensa que esperava que mesmo que todos rissem dele e dissessem que seu sonho nunca se tornaria realidade, ele achava que contando que segurasse uma espada, ele se tornaria um cavaleiro. Mas enquanto ele tá Para com esse pessimismo, irmão, vai fundo. mais perdido que segue em tiroteio naquela confusão toda, ele acaba recebendo uma espadada bem no meio do seu peito. E com isso ele nota que aquele era um sonho muito inocente, enquanto morre no campo de batalha. E assim, enquanto ele coloca sangue pra fora e cai de joelhos, ele sente sua vida terminando e pensa que nem sabia que sua morte seria tão patética assim. Mas nisso, uma chama azul aparece diante dos olhos dele e ele acorda em um local totalmente diferente, numa poça de água que parece estar suspensa no meio de todo aquele oceano de estrelas. E nisso ele ouve batidas de metal e acorda mais uma vez. Então ele se questiona se aquilo foi um sonho, mas o homem ao seu lado mais uma vez se assusta com aquela barata. Então ele se pergunta se aquilo é um dos... Agora entendi a ideia da barata, pô. Porque no início estranhei, por que vai falar da barata? Mas agora é pra ressaltar que ele voltou no tempo, né? Pô, mas é definido, ele sempre volta um dia no tempo. Eu já sabia que ele ia voltar no tempo. Por quê, rapaziada? Porque uma pessoa patrocinou esse manhwa. Muito obrigado, Rasama, por ter patrocinado este manhwazinho. Tô curtindo, tô achando legal. E é bom demais quando eu percebo que alguém realmente curte o canal. E não porque ele ter patrocinado o manhwa, mas sim por... Se tu não leste isto, lê. E se tu não entendeste porque que ele vê o canal, é porque não estás inscrito aqui, irmão. Inscreve-te. Se tu tivesse inscrito, tu entenderias porque que esta pessoa aqui é inscrito no canal e já assistiu vários dos meus vídeos. Por quê? Tem aqui uma coisa específica neste comentário que define muito bem porque uma pessoa já assistiu bastante no meu canal. E uma coisa específica, se tu souberes, comenta aqui no vídeo. Duvido que tu não saibas, pô. Se tu já estás inscrito aqui, tu sabes. Eu sei que tu sabes. Confio em ti. Dito isso, bora lá. Muito obrigado, Rasama, por patrocinar este manhwa maravilhoso. É isso. E se queres patrocinar, já sabes. Igual o Rasama, R$10. Escolhes um manhwa que não seja de A e eu vejo. Posso vir com um pouco de atraso, mas vejo. Bora lá. E volta para aquela mesma batalha mais uma vez. E o resultado dela acaba por ser o mesmo, com ele sendo morto pela segunda, terceira, quarta e seguindo várias e várias vezes. E toda vez ele acorda assustado, com a sensação da espada do inimigo perfurando a sua garganta, com ele sentindo aquela dor ardente, o sangue, o vômito e toda aquela euforia do campo de batalha. E ele fala que esse dia continuava... O maior estilo ReZero, quer dizer... ReZero não é tão brutal assim, ó. Demora um tempinho de habituarmos e depois lança o plot que ele morre. Demora um pouquinho pra isso acontecer. Aqui é direto, vai, morre. Que isso? Insanidade. Se repetindo várias e várias vezes. E ele morria sempre pro mesmo inimigo. Eu dropei a obra do Subaru pra poder ver um manhwa sobre o Subaru. Não. Aí não. Dropou ReZero? Tá de sacanagem. Não. Que isso? Que é isso? Eu compreendo, tem muita coisa que pode ser desgustável, pode não fazer parte do gosto. Eu entendi, beleza. Mas de resto, o ReZero é muito bom, maravilhoso. Quando aquele cavaleiro parte pra cima dele com aquela estocada perfeita, ele fica totalmente assustado, falando que a ponta da lâmina que ele viu pela 17ª vez lhe matou novamente. Ele morre agonizando outra vez. E ele fala que se tivesse manejado a espada com um pouco mais de esforço... Mas quando tu tava indo pra batalha, tu não podia ir um pouco mais pra esquerda pra não encontrar esse homem lá? Não era legal? Esperar o teu time, ficar com o teu time aí, pá. Pô, tu tá sozinho aí. Ele não estaria morrendo daquele... Tu és capitão, devia estar decidido e comandando, não? Partindo no X1 contra pessoas aleatórias.
jeito. E assim aquele cavaleiro apenas tira a espada do pescoço do prota e segue seu caminho, enquanto ele pensa que se tivesse esforçado um pouco mais, as coisas seriam diferentes, ele não estaria naquele banho de sangue ali. E ele se questiona se talvez não teria morrido naquele lugar, e volta mais uma vez para aquele lugar onde sua alma vai toda vez que ele morre. Então aquela luz aparece outra vez, e alguém questiona se o prota realmente acha isso. Então ele acorda se levantando, e aquele barqueiro que deveria ser o Caronte aparece atrás do prota, mandando ele lutar, e fala pra ele sentir apropriadamente e desistir assim. Eu ia dizer que parece muito aquele cara de Hades. Hades do jogo Hades. Não vale a pena mostrar que a ideia mesmo. Eu ia ter parar, mostrar, mas pô, não vale a pena. É a mesma ideia. É só um design diferente. Sentindo desespero diante de uma linha que ele não pode cruzar. Mas então, ao invés de ficar mais amuado, ele sente cada vez mais ódio e acorda outra vez naquele mesmo dia. E ele já nem se espanta mais. Então, quando ele se levanta, ele fala com o Ren dessa vez, dizendo que tem um inseto na bota dele. Então, quando ele nota, ele pega a barata e acaba pisando e se questiona quem foi que colocou aquilo. Esse cara tá... Não é são, não. É o mata-barata. Na pisada, no pé. Na pisada eu entendo, pô, com chinelo. Beleza, tranquilo. Mas no pé descalço? Matar barata na... Não. Pô, se fosse sem nada, compreendia, pô, na mão, pá, rápido, beleza, entendia. Já acharia estranho. Mas no pé? Não. Meu Deus. Rapaziada, tu teria coragem de... Eu também tô pedindo isso mais pelo teu engajamento também, rapaziada. Porque... Vamos ser sinceros aqui. Tu pisava numa barata? Descalço? Eu quero saber a tua opinião. E também, porque realmente é interessante, é um tema legal de saber. E também porque isso ajuda bastante o canal, pô. Vamos hackear o YouTube. Vamos, bora. Eu vi isso, o canal tem tentado a fazer isso. Bora fazer aqui também. No início do vídeo, eu vou fazer uma pergunta relacionada ao manhua e tu responde. Beleza. E por favor, se for responder, coloca o timer do vídeo aqui, em que minuto, o minuto que nós estamos, para eu saber o contexto, porque daqui a 2 dias eu já não vou lembrar o que eu falei. Rapaziada, eu falo bastante coisa durante o vídeo. Eu não lembro o que eu falo durante o vídeo. Não lembro tudo que eu falo durante o vídeo. Então, por favor, comenta o timing do vídeo para eu entender o contexto, beleza? Ali, perguntando que tipo de palhaçada é essa, mas Cendric manda ele calar a boca, pois ele já viu ele rastejando mais cedo, então ele pensa que aquela é a 18ª vez que se depara com o cadáver daquele maldito inseto, e se questiona se caso ele... Pô, eu queria entender como é que... É a 18ª vez que se depara com... Uma barata não ficou esmagada. Ela só tá... Porque ela não ficou... Ela só morreu, só saiu o líquido dela. O cadáver daquele maldito inseto. E se questiona se caso ele vê-lo mais algumas vezes, ele conseguirá terminar o dia. E ele conta que desde jovem ele impunha uma espada. E desde pequeno ele treinava. E fala que aprendeu esgrima com um mercenário aposentado, que coincidentemente foi a sua aldeia. Então o cara fala pra ele que ele é incrível, dizendo que se ele já está bom assim, no futuro ele pode até se tornar um cavaleiro. E assim, com essas palavras, ele começou a sonhar. E com o passar do tempo, ele pensou sobre ser um cavaleiro. Um daqueles que pode matar 1000 pessoas sozinho e mudar a dinâmica de um campo de batalha. Então ele pensa nesse herói invencível na sua mente, imaginando se tornar o cavaleiro que pode acabar com uma... Entendi, cavaleiro não é só uma pessoa que trabalha para realiza. Não, aquele cavaleiro é o mais... talvez não o topo, mas pode ser também o topo. Pode ser o cargo mais alto da cavalaria. Não sei, enfim... É que cavaleiro geralmente é uma coisa dispensável, é figurante, mas aqui parece que é uma coisa de alto nível. Ok. Guerra, já sonhando com ser chamado de o Cavaleiro do Fim, e ele pensou que era o protagonista da canção que um trovador errante cantava. E assim ele decidiu ir embora, deixando a vila e se tornar um cavaleiro. Mas quando ele bateu de frente com a realidade, já numa taverna, as pessoas começaram a rir dele, o novato, que caiu pateticamente. Eles riem dele, que é um covarde que teve medo de um simples cão vadio. E eles se questionam se essa pessoa sonha em se tornar um cavaleiro. Ai, é complicado, irmão. Tu treina espada, tu anda com uma espada o dia todo, mas um cão vai pra cima de ti, tu não consegue trancar? Complicado, eu compreendo. E fala que ele não serve nem pra ser um mercenário andarilho. E nisso, eu jamais iria rir do sonho da pessoa. Mas, pô, eu compreendo porque que eu estou rindo. Garoto todo machucado, sente a pressão da realidade e fala que ele, que deixou a vila e entrou pra um grupo de mercenários, aprendeu que seu talento podia não ser nada especial. Mas era muito cedo pra ele desistir após uma falha. E ele começa a se convencer que o trabalho duro nunca vai lhe trair. Rock Lee quem o diga. Rock Lee quem o diga. E ele pensa consigo.
Sei lá. Eu curto o Rock Lee, é um personagem legal, mas eu sou muito mais Team Asta. Chegou que se ele não tinha talento, ele acreditava que com o tempo e esforço as coisas poderiam mudar no campo de batalha, e ele foi melhorando aos poucos, enquanto se convencia que podia superar tudo somente com isso. E ele foi matando feras durante seu percurso, ganhando experiência, e fala que ganhou força e resistência para ser reconhecido por aqueles ao seu redor. E ele pensava cada vez mais que estava se tornando forte, pensando que poderia se tornar um cavaleiro, mas essa forte esperança começou a desmoronar em certo dia quando ele travava uma batalha, no momento exato que ele perdeu a sua espada e foi nocauteado por alguém bem mais jovem. E ele fala que essa esperança começou a desmoronar, e havia uma criança na vila onde ele estava que pediu por um duelo, e assim a criança simplesmente olhou para ele com um olhar tedioso, falando que aquele velho é fraco. E assim ele fala que ele tinha 12 anos e tinha começado a aprender esgrima há apenas 6 meses, e o imbecil que passou mais de uma década empunhando uma Não, mais uma década. Não. Pô, mas... Maldito. Pô, não. Caralho, que azar. Que... espada a ponto de ter as palmas das mãos Não é azar, porque ela te forçou. Eu não sei, não tem palavras pra descrever isso. Meu Deus, por que, mãe? Juá, destroçadas foi infinitamente mais patético do que os 6 meses de um gênio, e com isso ele começou a sentir como se todo o seu esforço tivesse sido em vão, se questionando se realmente não há nenhuma maneira dele tornar isso realidade. E assim, com o passar do tempo, ele continuou pensando que queria se tornar um cavaleiro, e mesmo... Eu quero muito que esse cara volte no futuro pra Prota poder humilhar. Puta pariu. Se isso acontecer, eu vou ficar muito feliz. Eu quero spoiler. Eu quero esse spoiler. Se isso acontecer, comenta aqui que eu quero saber se esse cara apareceu já durante uma rua, se o Prota humilhou, se ele perdeu, eu não quero falar. Só diz se ele apareceu ou se não apareceu, por favor. Com todos lhe menosprezando, dizendo que seu sonho era impossível, ele pensava que ao gastar muito menos tempo... Claro que se tu não viste, não quero que tu vais lá ganhar spoiler também só para me responder. Tô dizendo que a pessoa já viu, tá? Comendo e dormindo do que os outros, balançando e balançando e balançando sua espada, um dia ele conseguiria chegar onde ninguém chegou. Mas enquanto ele treina, ele olha para aquela árvore que era sua companheira, então ele pensa que mesmo que ele não possa se tornar um cavaleiro, ele pode ao menos... Pô, a espada tava torta? Que era sua companheira, então ele pensa que mesmo que ele não possa se tornar um cavaleiro... Calma lá. O que aconteceu com a espada? Meu Deus, irmão, o que aconteceu com a espada? Como é que tu deixou a espada assim, doidão? O que aconteceu? Cavaleiro, ele pode ao menos ser um soldado experiente. E assim continuava treinando cheio de ódio, quase virando Guts. Poxa, mas a espada voltou ao normal? Não entendi. E 3 anos depois, no presente, no divino Cipros, 4 companhias, 4 pelotões e abaixo disso, os 4 esquadrões. E ele se tornou o comandante de um esquadrão chamado de segunda categoria. Boa. E ele fala que essa foi a melhor posição que ele conseguiu alcançar após seu treinamento incansável. Mas ainda... Pô, tá bom. Sim, ser um soldado regular do reino é... Pô, o shape dele tá legal, pô, shape em V, bom, muito bom, pô. Melhor do que ser um mercenário andarilho. Então ele fala com Jackson, que estava atrás dele, e o garoto questiona o que foi, e ele manda ele fazer a rotação matinal daquele dia. E Jackson olha pra ele com um desdém danado nos seus olhos, mandando ele lhe pagar depois. E assim, Ren chama o garoto de bastardo maldoso, dizendo que ele parece um gato selvagem, principalmente com o jeito como ele lhe olha. E assim, Cendric fala com Ren, perguntando se ele também vai tentar lhe empurrar algo, mas nisso ele fala sobre o coração da besta, dizendo que quer tentar aprender isso de novo. Então Ren questiona se ele não desistiu de tentar aprender isso da última vez, perguntando se ele acha que vai conseguir agora. Mas nisso eles vão ao treino, enquanto o Prota pensa que a batalha corpo a corpo entre Naulil e Aspen, que recomeçou, é essa batalha na qual ele morreu, fez com que ele voltasse à vida e começasse a reviver o mesmo dia, vez após vez. E no meio do treinamento ele pensa que embora ele aprenda o coração da besta com o Ren cada vez que ele volta à vida, ele ainda não consegue ver a ponta da espada que ele apunhala toda vez. Mas o que é isso, coração da besta? Ele pensa que naquele dia, com certeza, ele vai conseguir. E assim ele vai com seu pelotão para o meio daquele campo de batalha. E aquela já é a sua 21ª vez nesse campo de batalha. Enquanto ele dá tudo de si nesse retorno, ele pensa que já memorizou completamente aquela situação repetitiva. E alongando-se... Mas por que tu não vai pra outro sítio, irmão? Por que tu quer tentar... Enfim. No pescoço, como se fosse o Luffy, ele consegue fugir de vários dos ataques que ele já sabe que vão acontecer. Ele fala que desviou da lança que vem por trás dele, e já o próximo ataque é de um cara que tá atrás dele, e nisso ele continua fugindo de todos. E ele também se lembra de um membro de outro esquadrão, falando que ele vai morrer em breve, mas então ele toma uma ação protegendo aquele... Pô, esse cara tá jogando o seu zóio, que tá aprendendo moveset. Homem falando que ele morreu da última vez, mas nisso a morte continua lhe perseguindo, e outro soldado tenta matar ele pelas costas, porém o Prota toma outra ação, matando esse homem também
também que estava ameaçando seu aliado, e ele pensa que funcionou, pois mesmo tendo bloqueado a primeira flecha, ele morreu imediatamente. Ele completou o seu primeiro objetivo daquele dia, e ele pensa que o resto agora é matar aquele homem que sempre ele mata. Então, enquanto aquele cara finaliza um outro aliado dele, ele olha pro Prota, o qual pensa que sempre acaba enfrentando aquele cara sem falta, e ele caminha em direção a Cendric. Então ele fala que aquele homem já perfurou seu pescoço e ele matou 20 vezes, mas dessa vez ele vai conseguir sobreviver. Então, enquanto o cara... Se eu sempre ataco o pescoço, tu não consegue comprar nada pra proteger o pescoço? Se eu sempre focar aqui, por que tu não compra outra coisa pra proteger o pescoço? Parte pra cima dele, ele se lembra de Renly alertando sobre algo, dizendo que ele sempre fecha os olhos em uma situação perigosa. E assim ele pega o machado que está jogando para cima e mira no pescoço do Prota com intenção de matar. E realmente não dá outra, aquele idiota fecha os olhos mais uma vez, porém Renly manda ele olhar, falando que se ele fizer isso no campo de batalha ele vai morrer imediatamente, e fala que ele precisa ser corajoso e não se deixar agitar ou intimidar facilmente. Ele não é sobre coragem, é sobre dominar o instinto humano, que isso é um instinto que nós temos, a gente tem que dominar isso. Não é coragem, é técnica. Quando ele se torna um bastardo que não sabe nada sobre a morte, como uma besta, e ele olha Cendric com um olhar totalmente psicopático, o mesmo que aquele homem que ele mata toda vez tem em seus olhos. Porém, dessa vez, o Prota continua de olho na ponta da espada dele, e ele pensa que uma besta não conhece a morte, e começa a se perguntar se tem medo dela. Ele pensa que não, pois a morte lhe torna mais forte. Dessa vez, ele consegue tirar seu pescoço da direção daquela espada, fugindo dela e não se deixando ser morto. E assim, naquela adrenalina, seu coração bate cada vez mais forte. Ele pensa que pela primeira vez, naquela 20ª tentativa, ele conseguiu desviar do golpe dele pela primeira vez. Mas então, quando ele se vira na euforia para tentar atingir o seu oponente, aquele adversário já se virou, mudando a sua empunhadura e lançando a sua espada no pescoço do Prota. Então, naquela 21ª tentativa, na qual ele conseguiu desviar do primeiro ataque, ele não conseguiu desviar do segundo. É um passo, demos um passo, irmão. Bora, é isso. Então ele volta pro Caronte mais uma vez, quem ele diz que nesse dia sem fim, ele esteve preso, sentindo dor e desesperado, mandando o Prota desistir e entrar no barco, mandando ele reconhecer... Mas são 21 tentativas pra conseguir esquivar de um golpe. É progressão, bora! Ser sua fraqueza e ficar em paz. É isso, mas tá mesmo com ele prostrado, ele se nega a isso, acordando mais uma vez naquele dia, pensando o protagonista, que no seu 22º dia... Eu adoro protagonistas, pra quem não conhece, seja o teu primeiro manhua aqui no canal, beleza, aqui sou o Felipicho, eu gosto muito de protagonista que é esforçado para desgraça. Um dos meus protagonistas favoritos é o Isugumi, do manhua Regressão Imprestável. Putz, que manhua maravilhoso. Eu gosto muito do Isugumi. Inclusive vai voltar em breve, não sei quando, mas vai voltar. E eu gosto muito desse protagonista, é um dos meus manhwas favoritos. E simplesmente esse protagonista é o protagonista mais forçado que eu conheço. Esse aqui tá indo num bom caminho. Duvido que eu vá ser mais forçado do que o Isugumi. Duvido, mas duvido muito. Se vocês saber mais, vai estar até o final do vídeo. Mas pô, este protagonista aqui parece estar num bom caminho. Eu gosto desses protagonistas bastante forçados, tipo Asta também, que eu falei antes. Muito bom, maravilhoso. Pô, então o Metsi também falou do Rock Lee. Não sei, acho que o Rock Lee é meio diferente, é mais... é uma motivação diferente, enfim. Vai desafiar a morte novamente. Pô, mas aí o cara que ele tá enfrentando é apelão também. O cara errou, mudou a empunhadura em um segundo, voltou, atingiu a garganta do Prota e tirou a espada antes que ele caísse no chão. Então, já de volta pra guerra na 30ª... O cara é experiente. Achas que é a primeira luta dele? Pô, ele tem experiência, né? 13ª vez... Cara, o Prota também tem experiência, só que... não sei se é boa. Ele pensa que pode ver claramente a espada daquele homem, e ele fala que vai desviar antes da sua espada ele alcançar. Mas na volta do ataque ele acaba por ser morto mais uma vez, e ele não consegue desviar por muito pouco e pega de raspão do lado do seu pescoço, e mais uma vez ele morre. E enquanto ele cai, aquele pingente no seu pescoço cai no chão. Então ele se lembra que em seus tempos como mercenário, ele aceitou alguns pedidos. Parece aquela água que tá no pescoço cai no chão. Não parece não? Parece. Então ele se lembra que em seus tempos como mercenário, ele aceitou alguns pedidos para subjugar monstros, e não foi como se ele fosse obrigado a fazer. Pô, mas evoluiu. No início eu tava comendo um cachorrinho, aqui já tá matando lobo, pô. Evolução. Ele simplesmente encontrou uma vila aleatória onde lhe pediram ajuda, e a razão pela qual ele decidiu ajudá-los foi porque seu sonho era se tornar um cavaleiro, e proteger os fracos é o dever de um cavaleiro. E assim o líder da vila lhe diz que sua vila é pobre, então aquilo é tudo que eles podem lhe dar. E quando ele olha para sua recompensa, ele nota que aquilo é um amuleto, e ele fala que foi uma recompensa ridícula pelo preço de arriscar a sua vida, mas naquele momento aquele senhor lhe disse que aquele amuleto lhe concederá o que ele desesperadamente deseja. Então
tempo a possibilidade de melhorar. Pô, legal! Legal! Ele se pergunta se poderia ser por causa disso, perguntando se aquele amuleto que está fazendo com que aquele dia se repita, só para que ele possa se tornar um cavaleiro. Mas dessa vez, enquanto o Prota agoniza de dor no chão, aquele cavaleiro se aproxima dele, falando que ele deve estar com dor, falando que ali vai um pouco da sua misericórdia, prestes a cravar a espada nas costas do Prota, e ele pensa que misericórdia é merda nenhuma, olhando nos olhos daquele sanguinário assassino. Meu Deus, desgraçado maldito! Sorrindo enquanto lhe mata, falando que ele é apenas um pervertido que obtém prazer ao perfurar as pessoas. Então, mais uma vez, ele acorda naquele mesmo dia, falando com o Ren dessa vez que colocou um inseto naquela bota. Pô, esse artista aqui é bom. Eu não ia falar nada sobre, mas pô, esse artista aqui é bom demais. Olha aqui. Isso aqui é uma coisa muito difícil de fazer. É um personagem que foi desumanizado, mas tem olho. Isso é difícil demais de fazer. Geralmente, quando queres desumanizar uma pessoa, tiras o olho, porque é a coisa que mais humaniza a pessoa. Tudo que não tem olho, tu tens dificuldade em ter empatia. O olho é a janela da alma por algum motivo. Dizem muito essa frase e é por causa disso, porque tudo que tem olho, nós tentamos a ter mais empatia com o que tem. Basicamente é isso. E isto aqui, ela conseguiu deixar um personagem sendo parecer psicopata, mesmo mostrando o olho. Isso é bem legal. Pô, o artista é bom, o artista é bom. Então, mais uma vez, ele acorda naquele mesmo dia, falando com o Ren dessa vez que colocou um inseto naquela bota. E também espero que mereça o teu, por favor, deixa o like. Estou curtindo o presidente do Marruá e quiseres que o Marruá continue, mesmo sem um patrocínio, deixa o like, rapaziada. Por algum motivo aqui está dizendo que é 70 likes para a próxima parte. Eu sempre defino essa meta. Se não tiver, é só se me apetecer, ok? Então ele se pergunta que merda é essa, dizendo que ele tá fazendo troques logo no começo do dia, perguntando se ele finalmente enlouqueceu. Então Cendric manda ele parar de resmungar e ir até ele, falando pra ele ensinar o coração da besta. E assim ele volta a treinar mais uma vez, e dessa vez ele consegue manter seus olhos abertos. Pô, mas o cara desenha muito bem, olha esse shape. Pô, aqui... o coração da besta. O ossinho, pô, olha isto, rapaz. Sim, ele volta a treinar mais uma vez. Pô, olha isto, pô... Eu gosto muito da arte, bem feita. E dessa vez ele consegue manter seus olhos abertos, fugindo do ataque de Ren. Então ele pergunta o que ele anda fazendo, questionando como a pele do coração dele ficou mais grossa tão de repente. E assim... Pele do quê? Anda fazendo, questionando como a pele do coração dele ficou... Pele no coração? Tá querendo falar tecido... do coração, porque pele é isto, tem a parte de fora, dentro do corpo não tem pele, e tecido pode ser muscular, pode ser tecido ósseo, não é tecido, é cálcio, mas pele não é de certeza, pele não é. Mais grossa tão de repente, e assim Cendric fala que treinou, mas ele fala que isso não é algo que pode acontecer tão rapidamente, mas então ele pensa que isso já aconteceu mais de 10 vezes, ele fala que não há como uma técnica... O tamanho do pescoço do Prota! A secreta da sua família ser ensinada a outra pessoa, mas Cendric fala que é realmente como ele disse, é uma sensação que ele aprendeu com a morte, mas ele disfarça perguntando o que isso tem de tão importante, falando que talvez tenha ficado espessa por acaso, tentando disfarçar, e dessa vez ele chama Ren pra ter uma luta de espadas, e ele estranha isso, mas acha que é ótimo, e assim, mesmo que ele tenha aprendido... Pô, esse cara aqui tem uma barba da hora em coração cima. de besta, ele pensa que será morto se não conseguir acertar uma estocada, e ele tenta lutar dessa vez com Ren mais acelerado, fugindo do machado dele e desviando com tudo. Então Ren questiona por quanto tempo ele vai desviar, tentando atingir o Prota com todo o seu ímpeto. E Cendric pensa que a única técnica de espada que ele possui agora é a técnica de espada do mercenário Valen, que é uma técnica anômala feita por um mercenário conhecido como Valen, e algumas pessoas falam mal dela e outros chamam como um truque mesquinho. Então Ren vai com tudo pra cima dele, falando que a força do corpo inferior de Cendric é bastante fraca, mas o Prota pensa que ainda assim, entre as que ele tem, com certeza essa é a técnica mais decente. Então, enquanto ele se coloca em posição de batalha, o lixo de um pode ser o tesouro de outros, basicamente. Ren sente algo e o Prota se lembra daquela estocada que ele já viveu dezenas vai começar a incorporar as habilidades que... maneiro. de vezes, atacando o Ren dessa vez, e por muito pouco ele consegue tirar a espada da mão do Prota jogando longe. Então ele nota que por um momento ele imitou aquela estocada do pervertido, e ele pensa que já morreu por sua estocada mais de 10 vezes, e seu corpo se lembra, e Ren começa a falar que isso deveria ter tido algum sangue, falando que entre o que ele lhe mostrou até agora, aquela estocada foi a mais decente, mostrando pra ele como deve ser feito, falando que deve ser com algum impacto, e diz que sua mão deveria ter sangrado.
desesperado. E ele começa a notar que Cendric duvida muito de si mesmo e fala que esse ataque não pode falhar, mas Cendric questiona que se ele for bloqueado, o que ele deve fazer em seguida. E Ren diz que ele deve dizer que não pode desviar disso e dizer que seu oponente está morto agora. Isso fará com que ele não perca a pegada em sua espada. Então ele começa a olhar para sua mão pensando que mesmo que ele tenha explicado mal, ele entendeu o que ele quis dizer. E a diferença entre a sua estocada e a estocada daquele cara é que ele não tem confiança em sua espada. E mais uma Faz sentido. Legal. vez naquele campo de batalha, o homem Não é legal que o Prota tá passando, mas é legal eu conseguir mentalizar isso e poder evoluir. que sempre lhe mata, lhe dá novamente a sua misericórdia, que com certeza é a Não é última coisa que ele misericórdia, tem em mente. E Não é misericórdia, mas nem ferrando, basicamente. Eu falei, ele fala que ele deve estocar com intenção de matar. E ele vai treinando morte após morte com o Ren e morrendo na mão daquele cara, dando um passo de cada vez. Mas então ele pensa que não, falando que avançará. eu ia reclamar desse capacete, mas se eu tivesse essa habilidade que esse cara tem, eu também ficaria usando esse capacete, pô. O capacete mostra presença, mostra que não tens medo do perigo, não tens medo de nada, pô. Se tu tens metade da tua cara à mostra no meio de uma guerra, é porque tu é foda. Mesmo que seja apenas um quarto de passo. E ele continua E também tem metade, pode ser um alvo, ele pode fazer essa armadilha, pode ser uma armadilha mesmo pra pessoa usar, tentar mirar aí, e depois ela esquiva, pra, tipo assim, porque ele tem metade aqui, né? Ele pode esquivar com o pescoço, basicamente. Não sei se é pra ser armadilha, mas também que o Prota também não usa nada, então, e o Prota também não é medida pra nada, então, enfim. morrendo vez após vez. E assim, no 111º dia, Centésimo! mais uma vez ele está para morrer. E no dia 123, Em 16 minutos de Marroa, ela morreu mais de 100 vezes. ele continua morrendo. E finalmente, no dia 124, ele ataca com o mais ódio possível pra cima de Ren e consegue jogar o machado dele pra longe. Mas nisso, Ren o estranha, perguntando se ele está louco. Fora que suas mãos estão acabadas e jorrando sangue. Ele questiona por que Cendric está rindo como um homem louco. E dessa vez, Finalmente bateu. É tanto de morte, tanto de sofrimento que eu sempre acho que a cabeça dela já não tá funcionando direito. É uma reação que eu tava esperando, que a Magistrada da Magia devia acontecer. Aconteceu em Reziro, aqui também teria que ser abordado. Pô, e sinceramente demorou. O cara demorou pra ter algum dano cerebral. finalmente, ele conseguiu chegar à loucura de um berserker, notando que dominou a estocada daquele bastardo pervertido. Meu amigo, isso daqui tá ficando bom. Tudo bem Tá? Pô, já tá muito bom. que ele tá brincando com a morte, ele tá morrendo como se houvesse um amanhã toda vez. Quero ver se o bagulho dá merda, mas tá ficando bom. Não, se der merda, acabou uma rua, pô. Não pode dar merda. E agora eu quero ver ele enfrentando aquele cara. Quer dizer, pode dar merda, que tá acontecendo merda pro Prota, mas não pode deixar de viver, aí não dá. E já no campo de batalha, ele pensa que tem que ir um pouco mais rápido, com pura intenção assassina, partindo pra cima daquele homem. No início eu pensei que esse título aqui era zoeira, pô. 10 mil vezes. Mas como tá acontecendo uma rua, em apenas 17 minutos de vídeo já morreu mais de 100 vezes, eu não duvido. Eu não duvido. Então ele finalmente consegue atingi-lo, porém o ataque pega no elmo dele, enquanto o homem consegue lhe atingir na garganta. Ele relata que a sua primeira tentativa de estocar foi um fracasso, e ele pensa que não vai piscar, e não vai soltar a sua espada. Ele fala que tudo que aconteceu, desde cada vez que suas espadas se chocaram até a estocada agora, ele diz que tudo está na sua cabeça, enquanto aquele cara pisa no peito dele, falando que... Ih, mas já sentiu medo. Ela tá suado, pode ser também de esforço, não necessariamente de suor, porque tá no meio de uma guerra, é normal de suar. E parece ele está sofrendo, falando que vai lhe dar misericórdia lhe matando. Mas antes de morrer, Cendric olha diretamente no olho daquele pervertido, falando que amanhã ele vai morrer. Mas então aquele cara sorri sadicamente, falando com o Prota que os mortos não têm um amanhã. E Será? nisso o amuleto volta a agir novamente. O Prota acorda naquele mesmo dia e dessa vez tira a barata do sapato de Ren, matando ela a ele mesmo, e fala que o viu entrando há um tempo. E assim Ren apenas o agradece. E ele fala que se Ren está agradecido, então ele deve assumir seu dever de guarda. Então ele pergunta por que ele está lhe dando ordens tão casualmente. E ele fala que aquela é a marca do 125º dia. Então chama o Zoyodo, um garoto da sua companhia, que pede para ele conseguir uma armadura para as canelas, um escudo e um punhal, E para o pescoço! Pescoço! falando que vai lhe pagar por eles depois. E ele pensa nesse depois, falando com o Cendric que vai fazer isso porque ele é o chefe, e normalmente ele não faz favores a ninguém, perguntando se ele sabe disso. Então Ren questiona se o comandante do esquadrão já foi tão insistente Vai deixar uma coisa para
Enfim. Estende com seus comandos, e Jackson começa a falar que eles sempre empurraram suas tarefas para ele, chamando eles de preguiçosos. Então Ren questiona o que ele disse, perguntando se ele quer provar o seu machado. Então todos ali começam a achar estranho, enquanto Ren pensa que esse cara tá realmente agindo estranho, dizendo que ele não costuma ser tão intenso. Meu amigo, depois da terceira morte eu ia tá rindo igual um coringa, igual um maluco. Óbvio, pô, também. Meu Deus. Só Deus sabe o que passa na mente do palhaço. E assim, enquanto o Prota... Não, nem Deus. Isso aí só o Caronte e ele. treina com a sua amiga Árvore, ele pensa que sente uma incrível quantidade de dor toda vez que ele morre. E a possibilidade de nunca vencer, mesmo depois de milhares e dezenas de milhares de vezes, passa pela sua cabeça, pois aquele cara lhe coloca bastante medo. E ele se questiona se seria possível encontrar uma maneira de escapar e sobreviver. Eu também sentiria medo, pô. Uma pessoa que tá matando dia após dia. Perguntando se iria dormir. Pô, mas este artista mandou muito. Pô, isso aqui ficou muito bem feito, porra. Iria acordar amanhã, ou ainda acordaria nesse dia, e ele aceita que está mais forte agora do que antes, se perguntando se não tá tudo bem e estar satisfeito com isso, mas ele pensa que não, falando que essa não é uma opção para ele, pensando que tem que superar aquela parede e aprender a estocar, e assim ele continua atacando a árvore com tudo, e pensa que não vai abandonar essa bênção, então ele finalmente parte a árvore ao meio e se prepara para ir pra batalha, pensando que tem que continuar avançando. Eu só não entendi até agora o que é o coração do que eu tava falando há pouco. O que era isso? E já no campo de batalha, enquanto todas as tropas se organizam, ele toma a frente. E assim, quando a batalha explode, ele pensa que logo ele, uma pessoa sem habilidade, conseguiu sobreviver a essa batalha por causa de 3 coisas. Pensando que a primeira é a preparação, a segunda é a sorte, a terceira é uma cabeça fria. E no seu dia 46, seu ombro esquerdo foi destroçado por uma massa com pontas. E no dia 47, ele rolou para desviar da massa, mas alguém esmagou a sua cabeça. E ele adicionou um giro para cortá-lo primeiro. Então, no dia 71, um soldado mais abaixo cortou seu pé. Então, ele não pôde fazer nada contra o pervertido da estocada, mas... Ah, ok. Ele já comprou para... Ok, calma, deixa ela raciocinar. Entendi. Ela tá comprando coisas para poder chegar na batalha. Entendi, não dá para comprar coisas para a batalha se gastas todo o dinheiro... Entendi. Faz sentido. Eu não falei nada com nada, então vou explicar melhor aqui. Basicamente, ela tá gastando todo o dinheiro para conseguir chegar na boss fight. É uma boss fight, ela tá passando muita dificuldade, eu vou chamar de boss fight. Por mais que seja só parece um random que vai morrer a qualquer momento. Mas, pronto, tá sendo muito difícil, então é uma boss fight. Ela tá gastando todo o dinheiro que ele... Se bem que ela não tá gastando dinheiro, ele disse que vai pagar depois. Pô, se vai pagar depois, não dava para comprar uma armadura para o pescoço, não? Não dava? Dessa vez, ele está com uma armadura dura bem na sua canela, e com isso ele consegue se defender e matar aquele homem. Então ele pensa que no dia 89, sua cabeça foi rachada por alguém que jogou o seu machado. Então ele pensa que se deixá-lo viver, ele interrompe sua luta com o pervertido da estocada. Então deixá-lo viver não é uma opção, e ele treinou a arremessar armas ao longo dos seus incontáveis treinos, então não é difícil, e assim ele consegue matar aquele homem. E depois disso tudo, um de seus aliados começa a gritar atrás dele, ele pensa que aquele cara sempre acaba ali, então ele quase é atingido por uma flecha, mas o Prota consegue defender seu amigo, pensando que o atirador de elite, que é chamado de Garra de Falcão, está vindo, mas ele não tem tempo para matar ele, pois outra pessoa volta a focar no seu aliado, mas o Prota consegue cortar a cabeça dele facilmente, então ele pensa que agora é hora dele enfrentar a parede, então o pervertido começa a ir na direção do Prota, mirando ele com o olhar assassino de sempre, mas dessa vez os dois se encaram com um olhar psicopático, pois o Prota já não é mais o mesmo, eles ficam frente a frente. Será que e não quando é? o homem tenta lhe atacar, o Prota consegue defender com seus... Quer dizer, com certeza não é em relação à primeira regressão, mas ainda... Será que já tá o suficiente para passar? escudo. Então ele pensa que desviar e estocar sozinho não lhe dá nenhuma chance de vencer, e ele pensa que isso lhe serve melhor. Então parte com tudo pra cima do soldado, pensando que ele é apenas um comum, mas forte, quase no nível de um prodígio. E o inimigo nota que o Prota parecia estar lhe atacando, mas na verdade ele estava lhe bloqueando, e ele fica surpreso com isso. E Ingrid, por sua vez, pensa que ele carece de experiência real de combate, então ele se surpreende facilmente, e então acerta uma cabeçada no seu inimigo, e fala que a técnica de espada mercenária de Valen, com suas muitas variações, é eficaz contra ele. Então ele crava a ponta do seu pé na terra e joga areia no olho do seu inimigo.
Ok, ele tá usando realmente tudo. Levantando a sua espada e quase lhe atingindo, mas então o seu inimigo age rapidamente, olhando apenas com um dos olhos, ainda cheio de areia, e tenta dar uma estocada no Prota, mas ele consegue desviar, botando a sua cabeça pro lado, e ele passa direto. Mas o soldado se vira rapidamente, tentando dar mais um golpe, porém o Prota agora já sabe disso. Enquanto ele tenta dar mais uma estocada, Encred pensa que já sabe tudo o que há pra saber sobre aquele golpe, e crava sua espada na ponta da espada do pervertido, quebrando ela totalmente. Mas nisso, um arqueiro de longe lança sua flecha na direção dos dois. Enquanto aquele cara perde a sua flecha, o Prota se prepara para atingi-lo, pensando que venceu. Mas então a flecha que estava indo na direção deles acaba por encontrar um martelo no meio do caminho que parte ela no meio, fazendo com que ela não consiga alcançar o Prota, e ele por fim mata o pervertido. Enquanto isso, Ren fala que vai matar aquele desgraçado do Garra de Falcão, mas nisso Jackson fala que foi ele! Ok, entendi agora. é tarde demais, mandando ele não desperdiçar sua energia. Então o Prota finalmente mata o seu Nêmesis com uma estocada. Enquanto ele está no chão sangrando, o Prota para no meio do campo de batalha, totalmente satisfeito com aquele resultado. Enquanto ele está ajoelhado, ele move sua espada, olhando nos olhos do homem que ele matou centenas de vezes, falando que aquilo é misericórdia. E enfim arranca a cabeça dele, e ele sorri enquanto faz isso, pensando que finalmente quebrou a parede. Mas então agora entendi a simbologia da parede. ele se esquece que tá no meio de uma guerra, sendo chutado para longe, e ele cai. Tu ganhou a batalha, mas agora tem que vencer a guerra. Essa frase nunca fez tanto sentido. No chão, sentindo uma dor descomunal, gritando, e assim todos notam que tá acontecendo alguma coisa, e notam que aquele é o Frog. E aparentemente aquilo do nada pensei que era um medieval só, mas de repente tem um bichão. dali não é humano. E nisso, enquanto o Se não falasse, eu não saberia. Prota tá no chão gemendo de dor, Frog fala que investiu bastante na criação daquele, falando que não consegue acreditar que alguém como ele o derrotou. E quando ele olha aquele troço jorrando sangue da onde devia ser sua cabeça, o Prota começa a arfar, e Frog se prepara para matá-lo, descendo seu machado na direção dele. Mas então Ren entra na frente defendendo o Prota, mas enquanto ele rebate Pô, acho que espécie legal, curtia o o design. machado de Frog, ele tenta lhe acertar, porém Frog também para o seu ataque, e Ren vai com Não parece nada um sapo, mas o nome é legal tudo também. numa briga totalmente insana contra Frog. Enquanto isso, enquanto o Prota tá arfando no chão, ele quase morre para um outro soldado, mas nisso Jackson chega ali arrancando a cabeça dele, e Frog e Ren continuam travando aquela... Esse cara aí que o Prota é... Não sei se esse cara é do time do Prota, mas esse cara aí do machado é forte. batalha O Prota tem umas pessoas que importam com ele legais. frente a frente, e Ren pensa que se ele quer decapitar o seu comandante de esquadrão, ele precisa da sua permissão primeiro, mas Frog questiona se aquele fracote ali é o comandante deles, perguntando se não é Ren, mas nisso Ren nem lhe responde e pensa sobre a raça guerreira Frog, nascida para lutar, falando que vai ter que queimar esse maldito Frog com magia ou perfurar seu coração com um único golpe, pensando que isso é um baita incômodo, e Frog, por sua vez, se pergunta por que alguém como ele está em um campo de batalha trivial como aquele, e pensa que para matá-lo, terá que arriscar a sua vida, pois Ren aparentemente é absurdamente forte. Então Frog começa a andar de ladinho, pensando que essa batalha não vale a pena, e se prepara para virar de costas e ir embora, e realmente Cagão. faz isso, dando as costas para o seu inimigo, e Ren pensa que ele é um Fugiu cheio de medo. baita no covarde. Agora que eu notei, esse tal de Frog parece muito um Greninja evoluído. Se eu tivesse qual o nome? Um cascol, pareceria mais. E ir embora, e realmente faz isso, dando as costas para o seu inimigo, e Ren pensa que ele é um baita no covarde. Agora que eu notei, esse tal de Frog parece muito um Greninja evoluído e... Evoluído? Um Mega Greninja? É isso? Ela não tá do teto. com Não entendi. Ah, tá dizendo uma versão modificada do Greninja, como se ela tivesse mais uma evolução. Seria assim, ok. Dá pra entender, eu entendi agora. É bem... O quê? O tal de Frog parece muito um Greninja evoluído e com dread. Ela tem dread? Não, só tá com trança. Isso são tranças, não são dread. Deixa eu ver. Não, é cabelo trançado, pô. Tô doido? Onde é que você... Isso é um cabelo trançado, doidão. Onde é que isso é um dread? Onde é que esse dread, pô? Não. Eu tô ficando doido, rapaziada. Isso é um cabelo trançado.
Botei esse tal de Frog, parece muito um Greninja evoluído e com dread. É bem bizarro, mas é um Greninja. E nisso, Jackson começa a passar por Faltou a Lingona pra ser um Greninja. todo o campo de batalha, enquanto leva o Prota nas costas. Porque pra quem não sabe, no Greninja, aquela coisa que fica à volta dele é só a língua. Então o Ren defende ele, arrancando a cabeça de todo mundo que tenta lhe atacar. E o outro membro do pelotão do Prota também vai Também do pelotão. Que isso? ajudando, limpando o caminho, enquanto todos tentam pará-lo, enquanto ele volta para o acampamento. Mas então eles fazem uma frente, defendendo tanto Jackson quanto o Prota, e assim batem em Legal. retirada, e o Prota fica mais tranquilo, pois aquele dia finalmente terminou. E assim Pô, demorou, mas... Legal. uma gota cai naquele oceano onde ele sempre volta após a morte, e ele aparentemente volta pra lá mais uma vez. E Caronte fala com ele que ele conseguiu sobreviver por um dia, mas fala que é só isso, porque ele não Só isso, pô? Não, ele conquistou grande mérito. Para de ouvir esse cara que só consegue ver o copo meio cheio. Ignora esse cara que fica falando do copo meio cheio, bebe o copo e foda-se a opinião dele. Basicamente é vai isso. aguentar as paredes que Inclusive, continuaram bebam aparecendo no seu caminho, falando que o seu destino é esse desesperar e desistir. Mas então o Prota pensa sobre esse destino, se levantando e olhando pro fantasma daquele que ele decapitou quando quebrou a parede. Então ele fala com É o fantasma de quem... Eu acho que não é o fantasma dele. É o fantasma... É o cara que ele... É o seu... Pode ser o seu antigo, quando pode ser o cara que ele derrotou. Deixa eu ver como é que era antes. Ok, realmente era, o Matt está certo. Realmente é simbologia em relação a esta imagem que já apareceu faz algum tempo. Eu não prestei atenção. Eu só prestei atenção na parede se partindo e quando eu entendi a simbologia. Mas não tinha visto que aqui era a pessoa que ele acabou de derrotar. Legal, agora faz sentido. Bora continuar. Então ele fala com Caronte, dizendo que para ele as paredes existem para que sejam superadas. Então Boa. Caronte diz estar ansioso pelo momento em que aqueles olhos cheios de ganância e ambição perderão completamente seu brilho. E assim ele acorda já no acampamento, todo enfaixado, notando que aquele lugar é a enfermaria. E Ren fala com ele, dizendo que ele não teve problema em dormir por 2 dias seguidos. Então ele fala que ele salvou daquele maldito Frog, perguntando se o Prota lembra. E ele pensa sobre esse Frog, lembrando da dor que tá sentindo. E ele nota que no fim foi um Frog, falando que é incrível que ele tenha sobrevivido, e Ren fala que seus ossos não foram quebrados. No entanto, disseram que a cabeça dele foi bem afetada, perguntando se ele se lembra Se for só isso, beleza, irmão. Tá tranquilo, tá de boa. Se for só a cabeça, tá tranquilo, porque a cabeça dele já vai estar toda destruída. Mesmo se o Frog não destruiu, a morte vai destruir essa cabecinha. Pode não ser por fora, mas por dentro, irmão, isso já tá em cacos. dele, seu melhor amigo pra sempre. E ele fala que nunca disse que eles eram amigos, chamando ele de caçador nobre, mas Ren manda ele calar a boca, pois tem Oxi. outras pessoas ali. Ele questiona se só porque é um segredo de alguém que ele não tem nada a ver, isso significa que ele pode simplesmente revelar. Mas então o Prota fala que ele é alguém que ele não tem nada a ver, ou seu melhor amigo, mandando ele escolher um. E assim, um novo dia, além do hoje, começa, pois ele sobreviveu. Então o Zoyodo manda seu comandante pagar 3 vezes mais, perguntando se ele sabe quanto lhe custou pra ele entrar ali. E aqui ele é Crais. Então o Prota fala que estava se perguntando por que um soldado regular como ele, que seria deixado pra se virar, conseguiu entrar na enfermaria. Mas então ele se lembra que o garoto não estava em nenhum lugar durante a batalha, como sempre. Então ele não tem nem o que falar, falando que vai dar um Esse cara aqui sobreviveu porque tava na enfermaria. Gênio. desconto especial pro Prota, falando que ele irá pagar apenas 2 vezes mais. E já à tarde, Jackson vai até o Prota e ele questiona o que foi Pô, mas esse cara aqui tinha aula, pagar porra. apenas 2 vezes mais. E já à tarde, Jackson vai até Esse cara aqui, putz, tá com uma o aula. Prota e ele questiona o que foi, pois se ele tiver algo pra falar, ele deve falar logo. E nisso, ele joga algo pro Prota e simplesmente se vira, falando pra ele usar manhã e noite, usando 2 vezes ao dia e não perguntar da onde ele conseguiu. E ele pensa que isso é a pomada que Jackson costumava usar. E se questiona se ele não odiava compartilhar itens pessoais. Enquanto isso, Aldin também vai até lá rezar pelo Prota e ele Meu manda ele Deus. apenas ir embora, pois ele não tá morto. E assim ele questiona É meio bizarro a pessoa começar a chorar à tua frente e começar a rezar. Pô, é meio bizarro. qual é o acordo deles em fazer turnos, ainda mais depois de todo esse tempo quando eles estavam ocupados fazendo o que queriam, perguntando se eles estão preocupados com ele ou poderia ser que eles estavam esperando ele dormir. Mas nisso, Ragnar entra na enfermaria achando estranho, perguntando por que o comandante está ali, mas então ele simplesmente se vira e vai embora e pensa Oxi, não entendi. que não tem como Ragnar estar preocupado, falando que aquele malandro não se importa nem um pouco. Ele pensa que além dele, há 2 soldados na enfermaria, e um é o comandante de pelotão de outra companhia que costumava brigar com ele, e o outro é um soldado cujo nome ele não sabe, que apenas passa seu tempo olhando pro espaço. Tem uma cara de nobre, meu Deus.
ele, e o outro Se esse aqui não é herdeiro, não sei o que ele é. é um soldado cujo nome ele não sabe, que apenas passa seu Olho verde, cabelo dourado. tempo olhando pro Putz. espaço, e ele nota que ele parece soldado de baixa patente, perguntando como ele chegou ali. Mas nisso, enquanto ele tá fazendo a varredura por todos que estão no quarto, alguém chega e ele acha estranho, notando que aquela pessoa não é um humano normal, e aparentemente aquela mulher é um elfo nobre Ô, com louco! bastante status naquele exército. É, sim, também tem cara de nobre. Essa daí realmente. Se o outro tinha, essa não tem dúvida. Impossível. Até uma falou logo pra ninguém ter dúvida. Essa daqui é nobre. Putz, muito legal. Então ela pergunta quem é o comandante do 444º Esquadrão. E o Quadrigentésimo. Se o Messi não falasse agora, eu nem sabia que essa palavra existe. Prota fica numa dúvida eterna enquanto vê aquela mulher fazer aquela pergunta. E nisso, aquele comandante que não gosta do Prota pergunta se ela é uma fada, e ela questiona qual Fada? grupo ele pertence. Ele fala assim, Eu tenho um corpo humanoide. Como é que vai ser uma... Quer dizer, a fada também tem um humanoide, só é a escala menor. Ela tem a escala de um ser humano, não faz sentido ser uma fada. ser vengeance, o comandante do 3º pelotão da 2ª companhia. E nisso ela questiona se a companhia dele ensina a dizer sua raça quando encontra o superior. Então ele pede desculpas, e o Prota percebe que ela é o superior, notando que aquela é a nova comandante da 4ª companhia. E Encred se apresenta pra ela, dizendo ser o comandante do 4º esquadrão da 4ª companhia e 4º pelotão. Então ela diz que ouviu dizer que ele está liderando bem seus problemáticos membros do esquadrão, falando que espera ansiosamente pelas contribuições dele. Então ele se questiona se ela foi até ali só pra dizer isso, mas nisso ela para perguntando qual é o nome do último que tá ali, e o moleque dá uma bugada totalmente aleatória e fala que é Krang. Mas então o Prota Do nada. se questiona se ele acabou de inventar isso, pois sua atitude na frente da comandante de companhia também é bem ruim, perguntando se ele é um nobre, e a garota apenas olha pra ele Eu falei, parece muito nobre. e vai embora. E o Prota não entende muito Não necessariamente nobre, mas um rico. Nobre é um status social, não necessariamente associado à riqueza. Pode ser um filho de comerciante, isso é rico. bem isso. Então, já à noite, ele nota que tá melhorando e fala que a maior parte da dor se foi, e agora ele pode colocar força no seu corpo, pensando que deveria começar a treinar. E Vengeance pergunta pra onde ele vai. Ele fala que vai pra área de treinamento, mas ele fala que aquele cara é um idiota, pois tá agindo todo durão quando ele é o soldado de menor patente. E Krang apenas observa ele indo embora, e assim ele levanta sua espada novamente, pensando que precisa relembrar a batalha passada. E ele fala que é um dos novos métodos úteis que ele gastou muito dinheiro pra aprender quando era jovem. E também pensa sobre a estocada que ele deu no último momento, se questionando o que teria acontecido se aquele último ataque desesperado tivesse falhado. E ele começa a notar que não é uma boa Irias tentar de novo. ideia colocar todos os ovos em uma cesta só. E se aqui Eu concordo com a ideia, mas a execução pode ser boa. Por quê? Tem uma técnica que os vikings inventaram, que os vikings faziam isso, conseguiam sempre ganhar a luta marítima. Porque eles queimavam o próprio barco e iam para outro barco do inimigo. Eles tinham de ganhar a batalha porque não tinham opção de fugir. Eles colocavam todos os ovos numa coisa só e faziam eles dar certo. Porque quando tu tens um plano B, tu ficas mais relaxado. E relaxado significa procrastinação. Não necessariamente, mas tem a sua associação. Então, quando tu estás a colocar os ovos em duas cestas diferentes, tu geralmente tendes a ficar mais relaxado, então os resultados tendem a ser mais reduzidos, mais seguros, mas mais reduzidos. Altos riscos trazem altos ganhos, então geralmente quando colocas todos os ovos em uma coisa só, tu vais te esforçar muito mais para fazer aquilo dar certo. aquele ataque falhar, ele com certeza morrerá. E ele pensa que se os ataques do machado do E o time de Vikings fazia isso, geralmente ganhava muitas e muitas vezes. Por quê? Porque eles sempre precisavam de fazer isso para sobreviver. É o seu instinto assassino assassino não, instinto de sobrevivência gritando para conseguir vencer a luta para poder viver, porque não tem um plano B. Ren são todos letais, então depois de tocar com toda a sua força, ele teria que fazer um próximo movimento, mas nisso alguém chega falando que ele tá trabalhando duro, e ele toma um susto, e Krang aparece sentado do lado dele, falando que não sabe o que ele tá fazendo, mas suas mãos ficavam se contraindo nas barracas, e agora ele tá ali olhando pro nada, e ele pensa que estava fazendo isso para treinar
treinar sua força de pegada. Então ele fala que tá replicando a batalha, mas nisso Krang pergunta por que ele tá fazendo aquilo, e ele fala que é pra não se ferrar, mas ele questiona e se ele não se ferrar, questionando se ele quer se tornar algo preservando sua vida. E o Prota não entende muito bem aquele garoto, e pensa que o que ele quer se tornar é seu sonho, mas quando ele diz isso em voz alta, as pessoas riem dele. Então ele olha pra cima e fala que um sonho que ele já realizou com seu talento humilde, mas um sonho que ele nunca parou de desejar realizar. E assim ele levanta sua espada, pensando que quer se tornar um cavaleiro, e Krang fica surpreso com isso. Então ele pensa que é a primeira vez que vê algo assim, alguém que não riu dele, e Krang pensa consigo que esqueceu de rir, falando que de repente lembrou de sacanagem, pô. algo e entendeu o que ele precisava fazer depois de lhe observar. Então ele simplesmente levanta e vai embora, enquanto o Prota pensa que isso é uma novidade pra ele, e Krang se vira, falando que se ele se tornar um cavaleiro, ele deve lembrar do seu nome. Eu retiro o que disse sobre ti, irmão. Tu não é rico, porque rico não é humilde. Tu foi humilde agora, irmão. Brabo. O chamando de amigo, e ele pensa que é a primeira vez que ele é apoiado, e assim todos estão cantando lá no equipamento dele, pensando quem é o herói do campo de batalha, e falam que é Cyprus, e já Porque um riquinho não vai olhar para um cara se esforçando e falar, oh, legal. Na verdade, geralmente faziam muito isso, porque eles idolatram o desconhecido. Todo mundo faz isso. Todo mundo idolatra o que não conhece. na barraca da enfermaria, o Prota já não aguenta mais ficar do lado daquele cara Idolatra ou estranha? reclamando o tempo todo, e ele pensa que depois de acordar por causa do andarilho errante e esperar pelo café da manhã atrasado, ele deu uma curta e tranquila caminhada em vez de ir para a área de treinamento. E ele passa por Jackson perguntando como estão seus ferimentos, e ele fala que o remédio funcionou bem, agradecendo ele, mas então ele fala que se ele está agradecido, ele deve se apressar e voltar logo. E já na enfermaria à noite, Krang dá boa noite para Anchorage, ele também deseja boa noite pro seu amigo, ele pensa que dormir cedo é tudo que ele faz, enquanto isso aquele cara que não tá de bem com a vida fala pra eles calarem a boca, falando que eles estão falando merda. E assim o Prota pensa que aquele foi um dia sem fazer nada, mas então pela manhã ele é acordado por aquele andarilho, e ele nota que o andarilho veio de novo, se perguntando por que ele voltou se ele é um andarilho, mas assim aquele comandante chato começa a reclamar novamente que a comida tá atrasada. Então o Prota pensa que ele tá tão barulhento e está dizendo a mesma coisa do dia passado, mas nisso ele percebe que tem alguma coisa errada, então ele se levanta e vai passear novamente, e Jackson fala com ele, perguntando novamente como estão seus ferimentos. Então ele fala que o remédio funcionou, fazendo o mesmo script do dia passado. Ele voltou? O que aconteceu? Então ele pensa que tem algo muito errado O Prota morreu de ataque cardíaco? Como é que ele safa disso? acontecendo, e ele tem Rapaz. certeza, falando que aquele é o Ele só faleceu? mesmo dia de ontem. E assim Caronte fala que outra parede vai lhe parar, e ele Mas como é que se safa disso, pô? Como é que ele vai sobreviver do ataque cardíaco à meia da noite? Ele tomou café, não bebe café no dia. Sobrevive. deve tentar sobreviver. E assim ele nota que enquanto dormia, ele morreu sem perceber. E ele percebe que morreu de forma mais desesperadora do que quando foi esfaqueado. E embora ele se sinta um lixo, isso lhe deixa mais determinado, pensando que aquele é outro desafio. E assim, na hora de dormir, ele se pergunta como e quem ele matou, pois o inimigo precisa passar por todas as defesas para chegar até ali. E isso é possível para cavaleiros, mas ele pensa que isso é improvável, então deve ser um assassino oculto. E é altamente provável que o assassino esteja entre eles. E ele Será que é Elfa? pensa que ele conhece a localização das barracas médicas e oculta sua presença. Alguém Geralmente tem um motivo para... Vou explicar porque eu suspeitei da Elfa. Um motivo só, que é como as histórias são construídas. Se tu mostras algo, é porque isso vai ser importante para a obra. E se mostrou a Elfa, ela vai ser importante, logo pode ser assassina. habilidoso em assassinatos, e ele se lembra daquela mulher que olhou Tamo diretamente para juntos ele e juntos, fica Prota. Eu e tu tamo assustado com juntas. isso, pois os pés silenciosos e ágeis de uma fada são perfeitos para assassinato, e a razão pela Tudo combinando. qual ela viu naquele dia era para descobrir a localização de antemão. Ele começa a imaginar tudo que ela poderia estar fazendo, e ele pensa que precisa vir para confirmar isso, e só há uma entrada para as barracas médicas. Ele pode acabar com isso gritando e acordando os outros soldados no momento em que a vê. Ele só precisa esperar pelo assassino, mas então ele morre sem nem Não, como? Como? saber de onde veio por conta de uma agulha fincada bem no seu pescoço. Ele nota que aquela é uma agulha venenosa e ele nem viu o assassino entrar. Então ele começa a agonizar caindo no chão, pensando que não consegue Como é que se safa disso? Não quer entender. Ele simplesmente morreu. Como é que vai se safar disso? Impossível.
mover seu corpo nem falar, e é um veneno paralisante potente. Então ele nota que é por isso que ele morreu sem saber o motivo, e nota que os outros, o comandante do pelotão Vengeance e Krang também estão morrendo. Cara, spawnou aí! Não, tem um spawner aí embaixo. Tira o tapete aí pra baixo, Prota. Tem um spawner de assassino, só pode? E ele nota que aquele bastardo é o assassino, e nisso ele mata Krang, fincando uma espada no peito do garoto, e ele morre sem ter nenhuma chance, e assim o Prota fica totalmente possuído de ódio. Uma espada corta aquela tenda, e ele nota que há outro assassino, mas nisso a pessoa que entra é aquela mesma mulher que apareceu pela manhã. E assim já não é assim. Entendi agora. Mas vamos ficar por aqui. Se queres que eu continue, se queres que eu continue a ver este manhwa maravilhoso, por favor, deixa o like, compartilha este manhwa para esse continuar sendo muito bom. Muito obrigado pelo patrocínio. Muito obrigado, Hasama. Foi mal, Hassama. Tinha esquecido simplesmente de um detalhe do patrocínio o vídeo. Não um vídeo que eu escolhi ver. Ah, não, vou ver quando acabar uma hora. Beleza, já deu o tempo certo do vídeo, tá legal. Não, eu patrocinou para eu ver uma hora do vídeo. Não para eu ver durante uma hora do vídeo. É para ver uma hora do vídeo. Eu vi durante uma hora. O vídeo ainda tá no minuto 34, pô. Tem que continuar a ver o react, pelo amor de Deus. Tô doido. Gente, essa é a terceira vez que ele tá vivendo aquele dia. E ele pensa. Ainda bem que eu tô curtindo o manhwa. Muito obrigado pelo patrocínio de novo, Hassama. Muito obrigado. Se quiser patrocinar o manhwa, já sabe. Faz igual o Hassama. Coloca o título do vídeo durante o comentário, por favor. Isso é indispensável. No futuro vai ter live pix. Tô quase finalizando tudo. É uma complicação porque eu sou de Portugal, rapaziada. Então eu tenho que criar um CPF, depois fazer o Pix, eu tenho que criar uma conta no banco, depois criar uma conta no Live Pix, e aí tá certo. O parte do CPF é que é mais complicado, porque criar um CPF quando tu não é brasileiro é complicado. É complicado. Já foi bem mais fácil, mas o Brasil complicou recentemente. Recentemente não, já faz 1 ano e meio. Enfim, bora continuar. Estava alerta, mas não conseguiu detectar a sua presença, pensando deu que pra isso notar, deu pra acordar muito, quer dizer, pra acordar não, deu pra perceber muito. não vai ser fácil. Além disso, aquela comandante da companhia, mesmo que ele consiga parar os assassinos, ele ainda vai ter que enfrentar aquela comandante logo depois. Então ele começa a se sentir imponente e pensa que se sentiu da Porra, o tamanho dessas costas, irmão. Meu Deus, o chip do homem. mesma droga de maneira alguns dias atrás também, quando ele estava enfrentando aquele cavaleiro. Mas ele fala que apesar disso, ele foi o vencedor. Então ele pensa que com certeza encontrará um caminho, desde que ele não desista. E nisso ele vai até aquele capitão chato, levantando a coberta dele. E ele questiona o que há com o cara, perguntando se ele tá ficando maluco. E a Ingrid fala que errou, supor que os assassinos já teriam se infiltrado na base a essa altura. Então eu devia estar debaixo da coberta do cara. Não entendi. Ele pensa que deve ficar atento ao lado de fora e pega a sua espada. Mas nisso, Vengeance ainda continua achando que ele tá louco, perguntando se o treinamento daquele dia é pegar baratas como espada, falando que acha que isso é apropriado para soldados de baixo nível. Mas Ancred não compra a provocação barata dele, falando que não sabia que ele se portava tanto com ele. Mas nisso, ele fala que estava sendo sarcástico e começa a xingá-lo. Então Ancred pensa que ele também estava sendo sarcástico. A melhor forma de responder o sarcasmo é responder de forma séria. A pessoa perde a compostura. E o cara fez isso de propósito. Então virou sarcasmo. Legal. E o cara começa a mandar ele se ferrar, falando que nem quer mais ver sua cara. E nisso Krang chega, notando que os dois estão discutindo de novo e pergunta se deve voltar mais tarde. Mas nisso Prota fala que tá tudo bem, mandando ele entrar. Mas nisso ele continua observando aquele cara, falando que considerando como os assassinos estavam tão atentos a ele, ele tem certeza de que aquele moleque é o alvo deles, pensando que ele é suspeito, mas se questiona quem exatamente ele é, mas pensa que não vai ver. Isso importa? Tu sabes que eles vão que esse é o alvo. Então, é só ficar longe dele. Chegar ao que ele não está disposto a lhe contar sem perguntar, como aqueles doidos. Então ele vai até a sua companhia, falando que graças a ele foi envolvido na tentativa de assassinato. Então ele pensa que não vai ter outra maneira, falando com Krang, dizendo que vai perguntar, questionando quem é ele. E Krang não entende muito bem a pergunta, enquanto Prota se questiona se fez algo de errado, ou talvez suas habilidades de comunicação estejam no nível das do Ren. E Krang... Como é que eu ia te explicar? Se uma pessoa está escondendo a sua identidade, tu falas que és tu, a pessoa vai mentir.
É óbvio. Krang pensa um pouco sobre essa pergunta, falando que isso não é algo que ele possa lhe contar. E o Prota pergunta por que não. E Krang fala que é uma longa história. E assim, Ankh ele apenas se conforma com isso. Mas aquele cara lá atrás começa a encher o saco de novo, falando que se ele vai aceitar esse tipo de resposta, ele nem deve perguntar em primeiro lugar. Falando que Krang ou Crab, ou seja lá qual for o nome dele, ele definitivamente não é daquele país, considerando seus malditos modos. E ele manda Krang ser honesto. Que modo que ele tem de errado? Irmão, tu é que não tem modo e tu tá falando do outro. Tu não tem modo algum. Fica zoando o cara o tempo todo. Esse cara pelo menos tem respeito. Na vida passada, não. Se bem que é vida passada, o Prota já morreu, é vida passada. Ele literalmente teve a compostura de não rir do sonho do Prota. Ele ficou espantado. Isso é muito mais... Qual a palavra certa? Ele usou a palavra certa agora. Definitivamente não é daquele país, considerando seus malditos. Ele tem modos muito melhores do que tu. É uma forma de ter modos muito melhor do que ficar aí zoando, fazendo ironia por cima do Prota. Isso é ter modos? Eu acho que não. Modos. E ele manda Krang ser honesto, perguntando de qual país ele é espião. Então Krang observa ele com um olhar bastante amedrontador no olho. E o Chatomedo começa a ficar um pouco mais sem jeito. E Krang caminha até ele, chegando bem perto de Vengeance, falando que não traiu e não vai trair o reino. E assim o Prota pensa que pode ver isso em seus olhos e em seus movimentos, pensando que ele com toda certeza tem a aura de um cavaleiro. E Vengeance pergunta se é desse jeito que ele fala com o seu superior. Mas nisso Krang muda esses modos rapidamente, enquanto o Prota pensa que Krang não é um cavaleiro. Afinal, ele também estava impotente diante dos assassinos. No entanto, ele pensa que definitivamente aquele garoto tá escondendo algo. E assim à noite, eles desejam boa noite um pro outro novamente. E o Prota se questiona se Vengeance tá com medo do Krang por causa do que aconteceu antes, falando que ele está estranhamente calmo. Mas nisso, ele observa a entrada da tenda, falando que se os assassinos invadirem ali, todos eles morreriam. E assim, ele se levanta. E Vengeance pergunta o que ele tá fazendo em vez de dormir. E ele fala que assassinos vão invadir aquela tenda em breve, mandando ele cooperar se quiser viver. Mas Vengeance não leva as palavras dele a sério, falando que ele Ninguém acreditaria nisso, faz completo sentido. deve ter perdido a cabeça. E Krang parece também ficar bem tranquilo. E o Prota fala que esperava essa reação, mas nisso ele ouve alguém perguntando como foi que ele percebeu, e acaba sendo morto com uma espadada de fora pra dentro da tenda. Então ele se pergunta quando foi que isso aconteceu, pois ele nem teve chance de colocar a sua mão na espada. E Vengeance também leva um baita de um corte no pescoço. E por último, Krang é morto também. Enquanto ele cai, ele tenta ver o que tá rolando, mas acorda na quarta vez, falando que como não há evidência de que os assassinos estão vindo, ele não vai conseguir a ajuda de Vengeance e nem de Krang, e pensa que deve informar os superiores para conseguir reforços. Mas nisso, quando ele vai até o superior, ele questiona se ele enlouqueceu, manda ele cair fora antes que ele faça calar a boca pra Aí sempre. complica. Então ele pensa que talvez... É que não tem prova, só tem o futuro, e o futuro não é contestável, não é palpável, então é impossível utilizar isso a teu favor. ele possa ficar Cara, impossível não é, mas da forma que tu tá utilizando de falar pros outros, é meio impossível as pessoas acreditarem. espreita e prever o momento em que os assassinos vão aparecer e gritar bem antes deles. Então se questiona se é agora ou não. E ele fica naquele nervosismo esperando o ataque deles. Mas quando o ataque vem, fura a garganta dele sem ele conseguir fazer absolutamente nada. E ele pensa que eles são rápidos demais, pensando que não há como obter a ajuda dos outros. E ele precisa emboscá-los e derrotá-los antes que eles façam qualquer coisa. Mas ele continua morrendo toda santa vez. E se pergunta como ele vai lutar contra um inimigo que não pode ver. E enquanto ele não pode vê-los, eles podem ver tudo. E ele continua morrendo vez após vez. E ele pensa que enquanto não conseguir evitar a agulha envenenada deles, ele vai morrer sem poder fazer nada. E ela acerta certinho, sempre aqui. Sim, já em outra manhã, ele fala que é a 20ª delas. E ele não conseguiu fazer nada em nenhuma delas. Pela 20ª vez consecutiva. Ele vai ficando cada vez mais desesperado. Mas então um sorriso paira na sua boca, falando que só morreu 20 vezes. Rapaz, eu falei pra ver o copo meio cheio, mas esse daí, rapaz, eu tava em uma gota e ele diz: hoje tem banquete. Diego, o cérebro desse maluco já virou purê. Só 20 vezes. Imagina tu morrer 20 vezes sentindo dor. Porque ele fala que acorda com uma dor danada e toda vez não saber nem o que tá acontecendo. E ele afirma que precisa pensar em uma maneira de evitar a agulha envenenada primeiro. E ele vai pensar em como lidar com eles depois. E fala que uma maneira de evitar os ataques deles mais rápido do que eles podem ver seria com Jackson. E ele vai até... Como
assim? Lá. Então se lembra de uma conversa que teve com o Ren, perguntando por que Jackson seria um gato selvagem, e Ren não entende muito bem. E Anchorage lembra que é assim que ele o chama. Então ele fala porque ele é um maldito pervertido sujo, falando que ele nunca tenta lutar contra os seus inimigos de frente, falando que ele gosta de apunhalá-lo pelas costas e fugir. E pergunta... É do mesmo tipo dos outros. Ela ataca de forma sorrateira. Se isso não lhe lembra um gato selvagem, astuto e pervertido. Mas nisso, quando ele chega perto de Jackson, ele acha estranho e questiona se suas feridas estão bem agora. E Anchorage pensa consigo, achando que ele venceria facilmente os assassinos, mas ele não pode simplesmente levá-lo com ele, já que ele não tem autoridade para isso. E fala que mesmo se ele pudesse, essa é uma parede que ele deve superar sozinho. E ele pensa que tudo que precisa fazer é se tornar Jackson. Então ele fala com o garoto. Fácil assim? Dando uma situação hipotética, perguntando o que ele teria que fazer caso alguém tentasse lhe apunhalar pelas costas, questionando como ele poderia impedi-lo. Então Jackson pensa um pouco, falando que não tem certeza, falando que ninguém nunca sobreviveu às suas emboscadas. Mas enquanto ele fala aquilo, o Prota tem uma sensação ruim e arregala seus olhos. E ao ficar olhando para Jackson, ele também lhe olha de volta, até que ele abaixa a cabeça, falando que a pessoa precisaria ter olhos atrás de sua cabeça. E o Prota se questiona sobre isso, perguntando a Jackson o que isso significa. E ele fala que seria o timing perfeito, perguntando se ele viu aquela carroça. Porém, Anchorage nem mesmo sabia que tinha uma carroça ali. E ele fala que ela tá atrás das tendas. E olhando para aquilo, ele se questiona como Jackson notou algo tão longe, se perguntando se ele realmente tem olhos na parte de trás da cabeça. E nisso, Jackson fala que isso vai dar ruim. Então, a carroça acaba caindo. E ele estava completamente certo. E o Prota... É o meu futuro? É igual o Prota? Não entendi agora. Fica chocado com isso, perguntando se Jackson é um profeta. E ele fala que Anchorage deve ter passado tempo demais com aquele bárbaro, então ele manda ele não... Como assim? O quê? Ele provocar, perguntando como ele sabia. Então ele fala que é sobre o som, falando que ouviu um rangido no eixo da carroça. E ele... Não. Prota, já vai esquecendo isso. Esquece. Você vai se tornar este cara. Tu vais simplesmente spawnar o ouvido de meus... Não, impossível. Esse cara aí é um radar. É um radar do submarino, só pode. Ela é um Isekai. Na vida passada ela era um submarino, certeza. Fala com o Prota que se ele conseguir ouvir o que está acontecendo ao seu redor, pode prever o que vai acontecer em seguida. Então ele se questiona se ele ouviu algo tão silencioso, pois da parte dele ele acha que nem ouviu a carroça chegando perto. E Jackson fala que basicamente ele não precisa ver para perceber o que está ao seu redor. E ele pode continuar tentando ouvir o que está ao seu redor para praticar e afinar os seus sentidos e assim isolar os sons. Ele fala que aquela foi uma boa explicação e ele parecia até preguiçoso demais para lhe responder antes. Mas nisso Jackson fala que é preguiçoso, mas é melhor ele fazer isso do que ter ele lhe seguindo de perto o tempo todo. Afinal, de um tempo pra cá, o líder do esquadrão parece que não desiste. E assim, já à noite, ele pensa que está se deparando com a sua segunda parede. Eu falei há pouco que eu gosto dos protagonistas que são muito forçados, mas acho que dos protagonistas que são extremamente forçados, acho que eles se dividem em duas categorias. E eu próprio da categoria que eu mais gosto, que é literalmente os forçados maníacos. Aquele forçado que tu te inspiras de tão doido que ele é. Pô, ele já passou da insanidade, mas é por causa do seu esforço. Isso é muito legal. O Rock Lee não é essa pessoa esforçada maníaca. Mas, por exemplo, o Lin Sung-mi, essa é. O Prota é. Eu gosto desse esforço distorcido. Eu acho que é muito interessante esse contexto, essa forma de... Pô, muito legal. Eu curti demais esse... E essa é ainda pior, pois ela vem na forma de uma morte impiedosa. E ele pensa que pode sobreviver se conseguir sentir eles. E assim ele pensa sobre espaços irregulares, notando que é a patrulha e o som das tochas. Mas enquanto o assassino se aproxima, ele continua tentando buscar ele, se perguntando onde que ele está. E ele continua tentando sentir o som daquele desgraçado. Mas então, quando ele ouve o barulho lá fora de alguém saltando, aquela agulha já crava no pescoço dele novamente. Mas e ele fala que é claro que falhou. E assim, no dia seguinte, ele fala que não deu um único passo à frente, mas seu corpo lembra claramente de todo, da experiência de aprender. Pensei que eu ia ouvir alguma coisa, pelo menos algo. O coração da besta ia estocada, e ele vai para... De novo essa coisa do coração das bestas. Explica isso, irmão. Não entendi o que é isso do coração da besta. A Jackson fazer perguntas novamente. E ele diz que ele pode obter muitas informações apenas pelo som, e dá pra saber a local. Deu pra perceber, irmão. Tu conseguiu perceber que essa coisa ia rachar? Rachar não, a roda ia soltar-se simplesmente ouvindo. Que informação dá pra perceber já foi demonstrado perfeitamente, irmão. Tu é um brabo insano, nem sei falar.
tu é um submarino. Realização de algo pela intensidade e a direção do som. E uma vez que ele consegue ouvir sons fracos e distantes, nesse ponto seus ouvidos praticamente se tornam seu segundo par de olhos. Então ele faz um barulho que chama a atenção do prota e fala que o som é uma onda. E essa onda ressoa em todas as direções, não importa quão silenciosa seja. E no caso de milhares de ondas sonoras misturadas juntas... Porra! O artista é muito bom. Eu sei que o cara tá explicando uma coisa muito da hora e tal. Direções. Pô, mas olha esta mão aqui. Não é qualquer pessoa que sabe desenhar isto. Não importa quão silenciosa seja. Oh, quão bem feito isso é, pô. O dedo assim... O dedo entortado pra cima, fazendo... Não sei explicar, mas, pô, esse aqui ficou muito bem desenhado. O autor disto aqui desenha de uma forma majestrosa. Porra! E no caso de milhares de ondas sonoras misturadas juntas, ele... Mas eu acho muito da hora também sobre a informação que ele tá falando, que é, literalmente, ele tá dizendo informações que são conhecidas atualmente, mas é bizarro uma pessoa na era medieval saber disso, que onde é que tem forma de som, tem forma de onda. Pô, é bizarro. Ainda bem que ele não sabe como é que é a forma da luz, porque se ele soubesse a forma da luz, pô, ela é mais inteligente que a grande maioria das pessoas da humanidade, porque nós tivemos grandes dificuldades para descobrir qual era a forma da luz, porque ela tem duas formas, tem a forma de onda e tem a forma de partículas. Ela é biformal, não sei se é assim a palavra, mas a luz tem duas formas, para quem não sabe. Precisa isolar uma única onda. Ele começa a ouvir o som de todos que estão à volta. E o prota vai observando tudo e tentando identificar cada som. E pensa que são muitos sons misturados, pensando que tem que pegar uma onda sonora entrelaçada no meio daquilo todo. E ele começa a meditar, falando que precisa ouvir, categorizar e isolá-los. E ele pensa... Pô, mas que treinamento legal! Em todas as bandeiras balançando ao seu lado, notando que elas ainda parecem um único grande som de bandeira para ele. Mas então eles se perguntam quantas eram, tentando se lembrar se eram 7 ou 10. E da... Porra, já tá nesse nível? Direita para esquerda, os soldados marchando perto dele e dois longe, pensando que está começando a sentir as ondas e os sons familiares e os desconhecidos também. Mas nisso, Krang vai até ele, o chamando de Ence, perguntando que tipo de treinamento é aquele. Então ele questiona sobre esse nome. Krang fala que Anchorage é o nome dele, então Ence deve estar bom, mas ele fala que não tá, mas deixa ele chamá-lo desse jeito se é isso que ele quer. E ele apenas fala que tá ali parecendo um idiota, perguntando se isso parece um treinamento para ele. E Anchorage fala que ele não é um idiota que desperdiça tempo. E assim ele nota que ele sabe de alguma coisa. E naquela noite ele morre mais uma vez por aquele veneno. E continua vendo Krang morrer também. E após mais uma morte ele fala que aquela é a 33ª vez. Mais um fracasso. E na 34ª... Mas eu não entendi uma coisa ainda. Por que matou o prota de envenenamento, mas o outro cara não? Por que ele tem que ser esfaqueado na barriga? Ele não ouviu nada de novo. Ele vai tendo fracasso atrás de fracasso. Mas ele continua treinando naquele meio tempo que tem pela manhã. Ele diz que não precisa de mais experiência para superar essa parede. Nem intervenção divina, nem realização repentina. Ele só precisa fazer repetidamente o que precisa fazer. E assim ele começa a ouvir o gavião pousando no topo da bandeira. E consegue sentir as coisas mais distintas, vendo até Krang se aproximar, abrindo o olho antes que ele pudesse falar qualquer coisa. Ele fala que isso lhe surpreendeu, pois ele se aproximou dele sorrateiramente. Mas ele questiona como ele sabia que ele estava ali, falando que o prota ficou com os olhos fechados por um tempo, perguntando se ele tá treinando sua percepção. Sim. Então ele fala que ele não é realmente um idiota que desperdiça tempo. E assim ele vai ficando cada vez mais afiado. E dessa vez ele consegue desviar daquela agulha. E fazendo isso ele rapidamente puxa sua espada, atacando o assassino. Então o assassino finalmente cai pra trás e começa a se desesperar. Meu Deus, que cara pálido. Pois isso não é algo que ele estava esperando. E Anchorage pensa consigo que aquele assassino não é mais a morte sem rosto. Mano, não é por nada não, mas o bicho tá se tornando um verdadeiro absurdo. Tá, pior que tá, pô, só essa habilidade que ele tá conquistando é maluquice. Não tá no mesmo nível do outro cara, você conseguir interpretar o que tá acontecendo só pelos sons, mas já conseguiu reagir a uma coisa que sabia que ia acontecer. Já é um bom avanço, um ótimo avanço. Estou notando que agora ele já consegue encarar a morte olhando de frente. Agora também já consegue entender tudo que tá se passando em volta dele. E... Não, tudo não. Eu sabia que ele viu um projétil e ela se esquivou perante isso. Eu já sabia o que ia acontecer. Diferente do outro cara que não sabia o que estava acontecendo e explicou. O prota sabe do futuro. Calma, não tá no mesmo nível. Pelo visto, a tropa dele também é um monte de bicho absurdo. Porque... Sim! Não tinha falado disso, mas tem razão, pô. O cara do machado, absurdo. Conseguiu peitar o lagarto fugiu do medo por causa do cara do machado. Bom demais. E o outro da previsão, não é previsão, é
o Isekai do submarino, esse também é absurdo. E sim, vou chamar de Isekai do submarino até o final do manhwa. Já vai se habituando. Que o Ren é fortíssimo e agora ele aprendeu com o Jackson como é que cria o segundo olho. E nisso o assassino fica cada vez mais desesperado e parte de novo pra cima do Prota, chamando ele de rato maldito, tentando lhe atingir. E Encred pensa que esse cara, ele com certeza não é tão bom em combate quanto aquele esfaqueador pervertido e pensa que consegue lidar com ele. Mas nisso ele nota que Vengeance já morreu, mas Krang ainda está vivo, se levantando, porém ele não pode tirar os olhos do assassino que tenta matar ele a todo custo e ele pensa que não deve baixar a guarda, pois esse cara ainda é um assassino experiente e ele consegue desviar do primeiro ataque, mas a segunda faca lançada corta o peito dele e assim o assassino continua indo pra cima, mas nisso uma espada corta a tenda e o Prota fica surpreso vendo aquilo, pois é a fada comandante da companhia quem está entrando e ele pensa que se não esfaquear ela primeiro, será com certeza ele quem vai morrer, mas quando ele parte pra cima dela, o assassino pergunta se ele tinha um guarda lançando vários daqueles espinhos pra cima do Prota e... Guarda? Então quer dizer que ela não é uma... Ué, eu não parte entendi. deles também vai pra cima de Krang, quem tenta se defender. Mas enquanto ele olha pra aquilo, ele tenta continuar indo pra cima da fada, porém ela pula por cima de Encred e tira sua capa, defendendo Krang de todos aqueles espinhos. E ele afirma ter pensado que ele estava com o assassino, mas fica Eu também. surpreso que ela veio lhes proteger. E pensa que seja qual for o caso, agora é a sua chance. E assim, ele parte com tudo pra cima do assassino, tentando lhe matar. E realmente consegue atingir a faca dele, mas o assassino para o ataque. E sem ter muito o que fazer, ele simplesmente bate em retirada, saindo dali. E ele fica mais tranquilo, notando que ele fugiu. E assim, Krang nota que aquele cara provavelmente estava atrás dele. E Eu jurava que o Prota não ia conseguir nesta. O cara morreu. Eu pensei que o Prota ia salvar todo mundo, mas não. Teve uma morte, o Prota não vai conseguir safar-se dessa. Não é pegar suas facas e pá, no coração. Eu acho que ele ainda não é louco o suficiente pra isso. o Prota fala que sabe, mas ele questiona como. E o Prota questiona quem é que vai pagar o assassino pra matar alguém insignificante como ele ou Vengeance. E assim a fada fala que é exatamente isso, falando que ele é rápido em raciocinar. Mas ela coloca a mão na sua espada e ele nota que ela era uma aliada até agora, perguntando se ela não pode deixar isso ser conhecido. E ele pensa que ela não vai deixar testemunhas. Entendi agora porque que o cara morreu. Ok, o Prota vai voltar porque eu soube demais. Enquanto ela pega sua espada, ele também se prepara para a luta, mas Krang anda no meio, falando que tem um favor para pedir para ela, falando que não quer que ninguém morra naquele dia. Então o Prota Oxi, mas já morreu. simplesmente entende, e ela abaixa a cabeça falando que vai fazer como ele desejar. Porém, Krang fala que isso também inclui aquele comandante de pelotão ali, falando que ele ainda não tá morto, e ela fala que eles têm um Não? antídoto, então ele deve ficar bem. E assim, Mas como é que sabe que tem um antídoto pra um veneno que nem sabe qual é? Como assim? Como é que tem um antídoto se nem sabes qual é o veneno? Oxi. o Prota nota que ela deve ter conhecimento sobre antídotos, e Krang fala Ok, pode ter conhecimento sobre antídotos, mas já ter o remédio pra um veneno que tu nunca viu? que agora eles precisam limpar essa bagunça. Não que necessariamente que tu nunca viu, mas que um que nem sabe qual é que é, porque ele nem fez um teste de DNA, nem viu a cor do veneno. Pois vai ser incômodo se as pessoas descobrirem que o assassino esteve ali. Mas então o Prota pergunta se ficaria bem caso não haja nenhum vestígio, falando que há um jeito, olhando pra chama ali ao lado. E assim ele taca fogo na barraca e todos se levantam, se preparando para apagar aquele fogo rapidamente, enquanto ele tira Vengeance lá de dentro. E assim eles notam que há 2 sobreviventes. E o Prota pensa que com isso os vestígios do assassino foram apagados e eles cuidarão das consequências. E já mais afastado no meio da floresta, Krang continua andando com a fada e ela fala que se aquele líder do esquadrão não tivesse atrasado, ele teria morrido e pergunta se ele mudou de ideia por causa dele. E Krang fala que sim, perguntando se ele não é interessante. E a fada não responde, enquanto ele pensa que tem tentado evitar isso. Então, no dia seguinte, o Prota volta para seu treinamento, enquanto Aí Krang sim. vai indo embora, dizendo que Ence deve ter lhe influenciado. Ele diz que eles com certeza vão se encontrar novamente em seus respectivos papéis. Desde que eu bati o olho nesse cara, eu sabia que isso daí não é plebeu. Ele deve Sabia eu também, pô. Essa carinha de nobre. ser o rei. E o Prota vai Rei? Não. Rei não. Eu acho que é um nobre importante aí, mas rei? se tornar o cavaleiro dele. Ó, escreve No máximo dos máximos príncipe. Rei não é. o que eu tô falando. Escreve o que eu tô falando. E assim, mais uma vez com Caronte, a sua foice, ele não gosta nada, pois a foice se desfaz. Então, Prota aparece de frente a ele e Caronte fala que ele o verá novamente. E ele fala Não entendi. Como é que ele tá vendo o Caronte se ele não morreu? que a qualquer momento ele aceita ele vir. E assim, ele fala que foi confrontado novamente pelo repetitivo. Quando ele dorme e consegue passar, ele vê o Caronte? É isso? Não entendi.
Pensei que ele só via Caronte quando morria. Hoje, ele sobreviveu contra aquela morte silenciosa e acordou na manhã do dia seguinte. E ele pensa que consegue sentir a presença da maioria das coisas, mas ele não conseguiu sentir aquela fada. E ele pensa que tem muito a fazer quando voltar. E felizmente, Então a fada é superior ao assassino. Legal. ele não foi ferido, então ele pode retornar Pelo menos já em furtividade. imediatamente. E assim, Vengeance pergunta se ele lhe salvou do incêndio. E logo ele, Sim. por quê? E Anchorage fica se perguntando se ele tá lhe dando uma bronca por salvá-lo. E fica se perguntando por que ele não gosta dele. E ele fala que é porque eles são camaradas, perguntando se precisa de outro motivo. E Vengeance fica sem ter o que dizer, falando que depois de todas as merdas que ele lhe fez, ele é um desgraçado muito altruísta. E pergunta se ele tá retornando pro seu esquadrão. Ele fala que sim. Mas então, Vengeance fala que ele tá sem sorte, pois o clima vai estar péssimo lá fora. Então, Anchorage pergunta se alguma coisa aconteceu. E ele fala que tá rolando um boato de que toda a base está amaldiçoada. E já na base Como dele, assim? Ragnar manda Ren não encher seu saco, chamando ele de macaco subdesenvolvido e dando-lhe um baita do empurrão em Hank. Pô, eu não sei quem é esse louro, mas essa aí tem um pescoço absurdo. Ele consegue passar da coisa. E não sei como é que tem uma coisa que consegue ficar tão apertadinha numa era medieval. Porra, como é que tem uma coisa feita tão ao detalhe pra esse cara? Como? E como é que isso passou pela cabeça dele? Pô, é elástico? Mas não tem produtos tão elásticos numa era medieval. Não sei, mas eu curti, o design tá legal. Encher seu saco, chamando ele de macaco subdesenvolvido. E pô, mas o pescoço dele é fibradaço. E dando-lhe um baita do empurrão Deve em ter um Hank, ótimo que fica trapézio. animado pra partir pra porrada. E assim todo mundo começa a correr, falando que o esquadrão de maluco tá brigando de novo. E o Hank simplesmente pega o Ragnar no colo, querendo lhe jogar no chão. E ele se pergunta Meu onde está o Deus, eu líder não daquele percebi. esquadrão, pois eles estão assim porque ele não tá ali. E taca Ragnar em cima de uma barraca e quebra Oxi, deixou de ser loiro agora, do nada? Eu parecia loiro. ela totalmente. Então mandam eles não se aproximarem dos dois, pois vão se ferrar também. E Ragnar parte com tudo pra cima do Hank, quebrando-lhe um caixote em cima dele. E assim eles começam a trocar soco. E a porradaria começa a começar. Então Ren, vendo que o negócio tá ficando sério, pega suas armas, falando que vai decorar o crânio dele com seu machado. E assim eles notam que ele tá armado, mandando todo mundo sair. E Ragnar fala que vai partir aquele bárbaro ao meio. Então eles se perguntam onde estão os outros malucos, mandando pararem eles. Então Prota chega, falando que não sabe sobre Meu Deus, tudo voando. a base estar amaldiçoada, mas aqueles dois bastardos podem sim ser a sua maldição. E assim eles Não, tu tem uma maldição bem melhor. Quer dizer, como é que pode ser uma maldição se é boa, mas... Enfim, parece uma maldição isso que o Prota tá passando. chegam mandando eles pararem. E eles notam É uma benção, porque é o que o Prota quer. que o líder do esquadrão voltou. E Ragnar pergunta se ele ainda tá vivo e se não morreu, pois ele pensou que ele tinha morrido, mas ele fala que não morreu, mas pode enlouquecer por causa daqueles dois. E assim, numa nova manhã, o De tudo que tu pode enlouquecer desses caras, não é de certeza. Prota fala que 4 dias se passaram desde que ele retornou ao seu time. E enquanto ele acorda, ele nota Jackson ao seu lado e ele fala que estava tentando sair tranquilamente, perguntando se ele acordou. Mas ele fala que não, falando que ia acordar e malhar de toda forma. E Jackson fala que ele começou recentemente, mas é muito bom em ouvir. E ele fala que tem praticado. E Jackson manda ele continuar assim, pois isso vai lhe ajudar algum dia. E assim, Já ajudou, ou se ajudou. o Prota fala que as batalhas são poucas e raras, principalmente com o inverno se aproximando. Então ele aproveita pra ficar totalmente blindado. Eu já era totalmente blindado, mas essa densidade muscular... Puta que pariu. Grandão, fazendo a barra com apenas uma mão. E ele fala que tem aproveitado todo esse tempo extra para usá-lo para treinar. E assim Eu não sei como é que esse graveto tá aguentando tanto músculo. Não sei, mas porra... vão até ele dando bom dia. Ele acha isso completamente, notando Aldin treinando, fazendo flexão embaixo de uma pedra daquele tamanho. Pô, não é por nada não, fica maneiro pra... Eu não entendi. Mas, tu mostra o Prota fazendo uma coisa bem legal, pô. Barra só com uma mão, foda. Mas depois quer humilhá-lo? Nunca tá bom o suficiente. O Prota tem sempre menosprezado. Caraca, ver isso no manhua e tal. Mas como é que ele colocou essa pedra nas costas? Irmão. Eu pensei numa coisa, demorei muito, mas pensei numa coisa. Imagina que isso aqui é a rocha lá. Isso aqui é a pessoa. Ela cria um murozinho que deixa a coisa aqui. Depois, quando ela tiver, pá, dá um golpe, aquilo roda pra cima dela, e aí ela começa a fazer. Eu acho que dá pra fazer assim. Tu pega na bola, pegas e vai empurrando, 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 e aí beleza.
Mas antes faz um morrozinho cheio de terra. Cava um pouquinho de um lado para criar um morro e só. Também assim. Só pra. Se bem que esse cara parece musculoso pra caramba. Deixa eu ver a grossura desse cara. Fica imaginando. Lá eu mil vezes. Não, ok. Não parece ser tão musculoso assim. Se bem que. Imagina que é isso. Faz uma pedra aqui. Este aqui é o corpo da pessoa. Faz um morro deste tamanho. Ué, tá difícil de equilibrar isto. Imagina que isto é rocha. Tu crias um morro nesta altura, depois dás um golpe e a rocha acaba por cair para esse lado. E aí tu começas a fazer. Só que essa rocha é muito grande, eu nem sei como é que eu consigo encontrar uma rocha desse tamanho. Fazendo flexão embaixo Mas é bem circular, é bem redondinha. Dá pra fazer essa ideia que eu tive. de uma pedra daquele tamanho. Pô, não é por nada não. Fica maneiro pra caraca ver isso no manhwa e tal. Mas como é que ele colocou essa pedra nas costas? Será que ele pediu pra alguém? Ó, bota essa pedra desse tamanho aqui nas minhas costas que eu vou fazer uma flexão. E eu Dá, pô, dá. Dá pra fazer. Se ele tiver um morrozinho aqui, é só uma pessoa dar o toquezinho que ela cai. Se ele fizer isso direitinho, dá pra fazer. simplesmente, enquanto faz aquela flexão absurda, questiona se ele tá voltando do seu treino matinal, falando que ele está se mantendo ocupado. E assim ele coloca a pedra no chão e fala que isso é bom. No entanto, ele fala que um corpo bem treinado é uma arma em si, falando que ele deve ser capaz de resistir. Eu falei que esse cara era magro. O trapézio desse cara é maior do que o Prota. O trapézio do cara é maior do que o Prota. Que isso? Que isso? Que isso? Meu Deus. Não, esquece. Esse cara só pegou a rocha e colocou aqui. Ele só fez isso. Ele não teve dificuldade nenhuma. Esquece tudo que eu falei. Ele só pegou. Meu Deus. Tirou o chute de um sapo. Maluco, esse cara deve ter uns 3 metros, porque o Prota não é pequeno, mas ó. 3 metros nem liga pro tamanho. Tu viu o trapézio desse cara? Irmão, tu viu o trapézio desse cara? Irmão, meu Deus. Que isso? Deve ser um trapézio dessa altura. Ela tem isso aqui de trapézio. Irmão, isso aqui não tá certo. Meu Deus do céu. A luz agora também não quer ficar direita. Meu Deus. Enfim, o cara tem o trapézio mais gigante do que, sei lá, não sei. Existir ao chute de um sapo. Maluco, esse cara deve ter uns 3 metros, porque o Prota não é pequeno, mas olha o tamanho desse troço. E ele simplesmente... Ela tem uns 40 centímetros de trapézio. Só aí já aumenta muito o tamanho dele. chama o Prota de frango na cara dele, falando que... Uma das pessoas mais vibradas que tu nunca conseguiria ter o shape do Prota sem uma bomba ou ter uma genética muito boa pra conseguir aquele shape do Prota. Pô. Cadê? Aqui. Temporalmente. Tu não consegue ter shape natural tendo uma genética má. Não tem como. Se tivesse uma genética má, não tem esforço que resolva isso. E chamaram este cara aqui de frango. Meu Deus! Irmão, eu não sei. Não sei o que dizer. Eu sei que o cara é uma abominação de trapézio, mas meu Deus. Troço. E ele simplesmente chama o Prota de frango na cara dele, falando que ele ainda tá muito magro. Então ele tem que continuar treinando. Mas então o Prota fala que é ele que é excessivamente grande. E concordo. Principalmente o trapézio. Fala que vai tentar. E assim, Aldin fala que a técnica de treinamento que ele falou antes é muito efetiva. Mas nisso, eles ouvem Ren gritando novamente e chutando Ragnar da cama, falando que é a vez dele de plantão, mas ele ainda tá dormindo, chamando ele de preguiçoso. E Ragnar simplesmente se rasteja e pega sua espada, se preparando para atacar, mas Ren não dá mole. E nisso, o Prota aparece, perguntando se eles estão brigando de novo. Ele simplesmente pede por um descanso, enquanto Aldin fala que a violência desenfreada não resolve nada. Mas Ren fala que é Ragnar quem vai lhe matar de fome. O Prota fala que se é a vez dele de trabalhar, então ele deve começar a cozinhar. Ele apenas concorda, enquanto Ren fala que na necessidade de tudo isso, ele fez o que deve ser feito de qualquer maneira. Mas Ren continua provocando ele, mas ele não dá trela. Então o Prota pede pra ele parar com isso, perguntando se ele está entediado. E assim Ren questiona se ele percebeu, falando que a falta de batalha tá lhe dando coceira. Mas Ancred manda ele não descontar em uma pessoa qualquer, mandando ele ir lutar com ele, chamando ele pra uma partida. E assim, enquanto eles fazem
fazem aquela luta, ele começa a se arrepender um pouco e Ren fala que ele precisa aguentar melhor os golpes. Então tenta acertar ele com o machado, jogando a arma dele para cima. Ele quase perde a sua espada e ele pensa que tem que manter a calma com o coração da besta. E assim, enquanto o machado de Ren vem, ele se defende tranquilamente e pensa em usar a coisa que ele praticou enquanto morria centenas de vezes usando lançada não, a estocada. A estocada. E quase acerta Ren com Esquivou. aquilo. E ele consegue desviar muito lindamente, pegando o Prota pelo colarinho e colocando ele no chão. E Ren fala que esperava mais, já que ele melhorou muito recentemente. E questiona o que lhe deixou tão chato de repente, falando que aquela facada já lhe entediou. Perguntando Não tem mais nada além disso. se ele não tem nada de novo, mas então o Prota nota que agora ele sabe, pois está diferente de antes, e agora ele pode repetir tudo centenas e milhares de vezes e seguir em frente. Então ele manda ele ir até ele novamente, falando que ele vai destruir ele adequadamente dessa vez, mas Ren continua pensando que as habilidades dele são completamente deficientes, mas ele não enjoa disso, vendo aqueles olhos, e assim Ren pensa que ele pode dizer A dedicação pura e simplesmente áspera. Porque a dedicação não pode ser levezinha, suave. É áspera, tanto dedicado que a pessoa tem de ser. A dedicação é áspera. Se alguém disser que a dedicação é suave, tá mentindo. isso depois de deixar uma marca nele. Mas então a chuva começa a cair e eles cancelam aí essa não. batalha. E ele fala que a chuva começa e para de repente. E Ren fica bolado, pois Sei como é, irmão. Tá chato aqui ultimamente. Putz. cogumelos vão crescendo seus pés naquele ritmo. E assim todo mundo se esconde. Enquanto o Zoiudo chega, questionando quantas vezes terá que cancelar seus duelos por causa da chuva. E ele fala que até acreditaria se alguém dissesse que eles amaldiçoaram. Mas o Prota questiona que maldição é essa. Então ele pergunta se ele não ouviu os rumores. E Anchorage agora se lembra, falando que quando Vengeance estava falando sobre algo, ele falou que seu acampamento estava amaldiçoado. É e assim verdade. o Zoiudo fala que o tempo está estranho, o número de vítimas aumenta e eles foram incendiados. E principalmente no esquadrão de escolta de O incêndio nós sabemos o que aconteceu, mas de resto é estranho. Jack, Boo e Rolten, todos estão machucados. E as pessoas dizem que eles são amaldiçoados por causa disso tudo. Mas ele diz ter certeza que eles não estão realmente amaldiçoados. E o clima temperamental só alimentou ainda mais o fogo dos rumores. Mas o Prota pensa que os superiores não vão deixar algo assim passar despercebido. Então o Zoiudo questiona porque ele está parado na entrada de toda forma. E ele fala que está treinando seus sentidos. Mas ele questiona se nessa chuva torrencial vai funcionar. E Anchorage fala que é por Se funcionar, vai ser causa legal. da chuva torrencial. E assim Ren questiona o que ele tá fazendo, perguntando se ele tá tentando ser um gato de rua, perguntando para que serve isso, mas Jackson fala que essa não é a maneira ruim de treinar, dizendo que ele está indo bem. Mas então Ren pergunta o que ele ensinou a ele, questionando desde quando ele se importa com seu líder de esquadrão. E assim o Prota pensa que tá muito barulhento ali que ele nem consegue ouvir Pô, como é que esse cara é frango? Meu Deus. Eu sinto tão mal. Você disse que esse cara é frango. a chuva. E Ren continua gritando, enquanto Aldin fala que se ele está procurando uma forma de treinar na barraca, há algumas coisas que ele pode fazer mesmo deitado. E nisso Ragnar questiona se ele quer que ele olhe sua postura de novo, e Ren olha a atitude de todos eles, percebendo que eles também notaram. E olhando pra todos eles, ele realmente tem certeza que eles notaram o que ele notou, olhando pro Prota. Enquanto O olhar de intensidade, de pura dedicação. isso, na tenda dos superiores, falam para os comandantes de companhia manterem seus soldados sob controle. Eles deveriam enviar um grupo de escolta antes do inverno novamente, perguntando se alguém tem sugestões para preencher as lacunas. E a fada fica apenas observando e questiona sobre o 44º líder do esquadrão. Então ele pergunta se é sobre o cara inútil, falando que ele é um pouco burro, perguntando se não seria bom ele segurar os batedores. Mas a fada fala que ele poderia trazer resultados inesperados. Mas o superior pergunta a razão para ela pensar aquilo, e ela fala que é apenas o instinto de uma fada. Essa fada é braba, tá? Tô sentindo que ela não é pouca coisa, não. E Pela camuflagem dela, ela é boa. Mas de resto não sei. E eu tenho uma certeza aqui. Este cara aqui é gamer. Este cara aqui é gamer, certeza. O cabelo dele tá amassado aqui no lugar onde coloca os fones. Certeza que esse cara é gamer. Pô, não tem como, não tem como. É impossível, o cabelo fica amassado quando se coloca os fones. Certeza que esse cara aí é gamer. falando que ele é um resultado inesperado de uma fada. Essa fada é braba, tá? Tô sentindo que ela não é pouca coisa, não. E nisso ele vai até ela, descobrindo que ele tá sendo enviado para os batedores. E ela apenas olha pra cara dele, e o Zoiudo questiona se ele fez algo pra irritar o comandante da companhia. E ele questiona o que poderia ter feito pra isso. E o Zoiudo questiona por que mais ela teria pego especificamente ele. Então ele se lembra daquela vez que ela quase puxa a espada pra ele. É E se verdade. questiona se ela não vai lhe matar porque Krang saiu. Então Ren questiona se ele realmente vai, falando que pode lhe ajudar a sair dessa. E ele sabe
sabe disso, segurando seu machado, mas o Prota fala que não é como se ele pudesse usar seu machado no superior como ele, mas ele fala que não diria pra ele fazer algo assim. Porém, Ankred fala que é melhor ele não fazer isso também, pois ele já tem histórico de fazer essas coisas. E Odin começa a rezar pelo capitão, perguntando por que ele testa seus pobres servos, mandando ele não tirar seu precioso pequeno líder de esquadrão deles. É verdade, esse cara aqui é aquela pessoa que ficou rezando e chorando pro Prota, lembrei. Por que uma pessoa tão bombada é tão emotiva? Então ele se pergunta o que deu nesses caras, e Ragnar também se levanta, falando que pode ir no lugar dele, mas Ankred fala que os outros talvez, mas ele não, e todos falam que o Ragnar é um pouco perigoso e ele pode se perder, e Jackson questiona se eles disseram que ele deveria explorar os campos de grama alta, mandando ele prestar atenção às mudanças de som na grama, pois perceber distúrbios é o primeiro passo para superar uma emboscada, e Ren fica puto, perguntando se aquele bastardo sorrateiro acha que pode lhe ensinar de novo, e a gente já falou pra ele parar de ensinar aquelas coisas estranhas. Mas legal. Nisso, o Prota fala que ninguém vai evitar que eles briguem depois que ele for, e pergunta se é certo deixar eles aqui. E ele pensa que até concorda que não tem melhor que ele pra fazer isso, pois depois de se alistar por causa das suas habilidades fracas... Seria legal se o Prota virasse um homúnculo, não no sentido literal, mas no sentido de pegar um pouco da habilidade de cada um e conseguir e adaptar isso tudo para si. Porque do cara da audição, do sonar, do Isekai de submarino, esse aí já aprendeu bem. Era constantemente mudar de lugar, substituindo outras pessoas. E o único lugar onde ele acabou sendo útil foi no meio daqueles malucos que não param de brigar entre si e quase se matam o tempo todo. E ele realmente para os dois, falando que foi como líder de esquadrão de sobras. E ele pede pra eles... Mas como é que ele bota moral nesses caras? Isso eu não entendi. De darem uma trégua. E com ele no meio da faca dos dois, Ren questiona se ele é corajoso ou estúpido. E Jackson fala que ele deveria estar agradecendo a ele. Estupidamente corajoso. E pois caso contrário, ele teria não, estupidamente dedicado. Outro buraco em seu coração. Mas Ren fala que sua cabeça teria caído antes. E o Prota pensa com seu que aqueles malditos realmente são habilidosos. Então eles não podem perder eles. E comparados a eles, ele não é uma grande perda em poder de combate. E pensa que não há necessidade dessa... Duas luas? Ok, isso realmente não é um mundo normal. Contemplação. Eu já tinha percebido pelo... Frog, esse é o nome, né? Frog e os elfos. Pô, esses dois aí já me estranhou bastante. Tão repentina. Mas duas luas realmente é tipo, isto é fantasia, rapaziada. Não é medieval, não, é fantasia. Fantasia medieval, mas é mais fantasia do que medieval. Fantasia vem primeiro. Pois ele sabe onde está em termos de habilidade. E ele fala que apenas precisa melhorar. Então, enquanto ele vai com os batedores, ele fala que os batedores estão indo pra linha de frente. Então ele pode gastar seu tempo treinando seus sentidos. E nisso um deles nota Ankred andando de olho fechado, chamando ele de líder do esquadrão de sobras, mandando ele ter foco. E ele não entende. Ela tem muito foco. Ela tá vendo mais, mesmo com os olhos fechados, do que tu, certeza. Muito bem. E ele fala que eles dois podem ter o mesmo rank de líder de esquadrão, mas ele é o líder daquele esquadrão de batedores. Se ele tiver algum problema, então eles vão resolver. E aquele é Andrew Gardner. Pô, o cara desenha muito bem mão. Olha isto. É bom demais por ver os dedos certinho. Seus amigos começam a zoar o Prota, perguntando se ele acha que ele tem culhões de lutar contra ele, pois ele tá naquele esquadrão de exilados, que questiona até se o Prota sabe segurar uma espada direito. E Andrew fala que se ele for até ele, é claro que ele vai tentar não machucá-lo, chamando o Prota de noite, dizendo que o esquadrão só funciona por causa dos membros que estão nele. E nisso ele começa a gritar, falando que se eles encontrarem o inimigo, eles devem esmagar os seus crânios. E todos concordam, e o Prota pensa que eles ficam gritando, perguntando se eles não entendem o que reconhecimento significa, pensando que aquele líder de esquadrão é completamente novato, e se questiona se essa missão de reconhecimento vai acabar bem. Pô, mano, não entendi como é que o pescoço do Prota é tão grosso, que isso? Às vezes parece que o pescoço afina, fica mais grosso. Ai, de esquadrão é completamente novato, e se questiona se essa missão de reconhecimento vai acabar bem. Mas nisso, um deles acha rastros por ali, e ele nota que aquilo são rastros de Gnu, e falam que vão... Isso não é humano, certeza, isso que eu ia falar. Gnu? O que é um... Ah, aquele pisco parece uma vaca, sai. Já vi ele no zoológico. Conseguir aquele rastro, pois eles terão churrasco naquela noite. Porém, o Prota sabe muito bem que Gnus viajam em grupos de pelo menos 20, e ele se questiona se ele realmente vai lutar contra isso, se perguntando o que Andrew tem na cabeça. E assim, um cara do lado dele começa a rir, pensando que aquilo dali com certeza não é o Gnu, e sim uma gazela. Mas nisso ele nota que o Prota tá do lado dele e fala que aquele... Era Cairo?
Se for arqueiro, faz sentido que seja um caçador. Se faz caçador, faz sentido que ele reconheça muito melhor do que as outras pessoas. Então, eu confio nesse cara. A vida de esquadrão é meio desagradável e Henry tenta ser simpático com ele. E o Prota fala que anteriormente ele é um caçador numa cidade montanhosa e Henry não parecia se importar com o líder do esquadrão. Ele puxou conversa com ele e logo se tornaram próximos. E Henry falou sobre o básico Só não percebo porque ele tá usando saia, mas de resto, tranquilo. de ser um caçador, o que ele achou bastante útil. Ele diz que geralmente há um caminho separado para os animais naqueles campos, mas ele fala sobre isso amanhã. E assim, já à noite, eles falam que gastaram o dia inteiro procurando por gnus que não existiam, e o dia do esquadrão de batedores foi desperdiçado. E nisso, Andrew ainda queria continuar caçando o gnu, pensando que precisa de resultados e qualquer coisa serviria. E o Prota apenas observa ele deitado. E no dia seguinte, enquanto eles seguem caminho, eles chegam aonde deveriam estar, falando que aquele local que eles deveriam fazer reconhecimento, Pérola Verde, também conhecido como Aka, o campo inútil de grama. Então ele tem um campo enorme à sua frente que cobre a cabeça deles. E Andrew fala que eles cruzaram aquele campo gramado, encontrarão o grupo de batedores inimigos e eles os trarão de volta como prisioneiros e serão recompensados. E assim, todos os idiotas que o seguem começam a gritar. Mas nisso, Henry se questiona se eles vão mesmo entrar aí, perguntando se não era para eles explorarem apenas até ali. Mas então o Prota fala que aquele é o comando do líder de esquadrão e segue todos eles. Porém, ele fala que passar por essas folhas altas não é fácil, então ele achou que ele desistiria logo. Mas Andrew continuou, o que é inesperado, e ele fala que ele não está reclamando e está levando isso a sério. E nisso, Henry pensa que não tem muitos excrementos de animais por ali, então ele questiona se é um problema. E Henry fala que isso significa que não há animais num lugar onde a comida é abundante para eles. Mas enquanto eles continuam andando, Prota ouve uma pata que com certeza foi só pra contradizer e pra finalizar o vídeo. Muito obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Muito obrigado pelo patrocínio Razama. Muito obrigado, Razama, por patrocinar o vídeo. Muito obrigado por assistir o canal há tanto tempo. Obrigado demais. Muito obrigado por sugerir uma rua tão bom, pô. Tô curtindo muito mais. Fiquei entusiasmado. Eu até iria ver mais, mas tenho que ver mais uma rua, patrocinar bastante coisa. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Fico feliz de ter visto até aqui o vídeo. Muito obrigado. Adorei ver este Marruá. Muito bom. Obrigado por tudo. Valeu, falei, fui. Fiquem bem, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E deixa o like.